Olá, boa noite a todas. Como estão? Boa tarde para mim, boa noite para vocês. Está tudo bem? Estava aqui à espera a ver se entrava mais alguém, mas como vocês sabem, eu defendo sempre que está aqui um eco horrível. Enfim, não tenho nada nesta sala. Boa noite, Kátia. Estava aqui a ver se entrava mais alguém, mas como vocês sabem, só faz falta quem está, portanto, vamos começar com vocês e entregar aqui o melhor. Então, se e para quem está aqui nova, porque tivemos algumas pessoas novas a entrar aqui ao longo deste último mês, sejam muito bem-vindas, quem está e quem vai ver depois na gravação. Todos os meses, então, nós temos encontro ao vivo na primeira semana, normalmente é à quinta-feira. Ontem tive um imprevisto e precisámos de adiar para hoje, mas todos os meses temos sessão de tira dúvidas para que vocês possam trazer as vossas dúvidas individuais e ter uma resposta personalizada. Mesmo que vocês não façam perguntas, as perguntas das colegas são sempre muito úteis para o vosso momento atual, para um momento que vão viver no futuro ou com alguma colaboradora, etc. É sempre muito útil estes encontros ao vivo. Obviamente, vocês podem participar, podem enviar aqui os vossos comentários, mensagens, responder aqui no chat também, conforme formos desenvolvendo aqui as perguntas das colegas, porque eu tenho a certeza que as perguntas que elas trouxeram, nomeadamente as perguntas que trouxeram hoje, são dúvidas e dificuldades que vocês também passam. E porquê é que eu tenho a certeza? Porque eu passo pelas mesmas dificuldades também, apesar da maioria de vocês achar que eu domino as redes sociais e que para mim é super fácil e que é super fácil para quem trabalha com redes sociais ou através das redes sociais, que é o meu caso. Eu não gosto de dizer que trabalho com redes sociais, porque eu não trabalho com redes sociais. O meu trabalho é desenvolvido através das redes sociais ou elas configuram um dos canais através do qual eu capto clientes para o meu negócio, mas o meu negócio existe independente das redes sociais, tal como o vosso. Então eu gosto muito de desassociar esta questão do negócio das redes sociais, até para trazer uma certa leveza em relação às redes sociais. E qual é então a primeira pergunta que nós temos aqui para a nossa sessão de hoje? A pergunta da Sofia. Então, eu faço sempre quatro perguntinhas ali no formulário. Para quem já fez alguma pergunta no formulário, já sabe como é que ele funciona. Para quem nunca fez, eu vou explicar. Nós enviamos um formulário cerca de 2, 3 dias antes do nosso encontro ao vivo, para que vocês possam colocar as vossas dúvidas, deixar o máximo de contexto possível, para que quando eu venho responder seja mais direcionado, não é mais assertivo, e nós consigamos tirar o máximo partido da sessão. Então, eu faço sempre quatro perguntas para ter contexto. São elas: qual é o principal desafio ou dúvida que queres resolver nesta sessão? O que já fizeste para tentar resolver a dificuldade? Que impacto esperas obter ao resolver esta dificuldade, esta questão? E algo mais que consideres relevante partilhar antes da sessão, em termos de contexto. E o que é que ela partilhou? Qual é o principal desafio? Já há algum tempo que eu sinto pressão para estar nas redes sociais, mas esta pressão agora é maior e eu sinto que ela me bloqueia ainda mais do que no passado. Vou fazendo stories diários, mas falta propósito. O que ela quer dizer não é que falta propósito, ela quer dizer que falta estratégia. Ela sente que falta um porquê de estar a colocar aquele story de forma mais objetiva, não é? Ela sentir que não está a postar só por postar. Então não é tanto em relação ao propósito, porque o propósito é algo maior. É o propósito do nosso trabalho, é o propósito do nosso negócio, é porque é que nós nos levantamos todos os dias de manhã para ir trabalhar. Isso são os nossos propósitos, que por norma, na minha visão, se dividem em dois propósitos. Claro que há mais, mas os principais, que é, há um propósito profissional, em que nós queremos, através do nosso trabalho, do nosso negócio, ter algum tipo de impacto nas pessoas que nos procuram, e isso é um propósito com o nosso trabalho, e depois nós temos um outro propósito que é paralelo e que, na minha visão, é o mais forte e é o que nós temos que ter mais clareza sobre ele, que é o nosso propósito pessoal. A Virgília está ali com o propósito dela. Porque se nós não tivermos muito forte e muito claro qual é o nosso propósito pessoal, é quase como se o nosso propósito profissional deixasse de fazer sentido. A menos que, e algumas pessoas vivem isso, o propósito profissional seja muito maior do que o propósito pessoal e que sem o profissional é como se o pessoal não interessasse, não existisse. Mas para a maioria de nós e para quem é mãe, por norma não é assim. O propósito está mais na parte pessoal e depois vem o propósito profissional ou eles andam em paralelo. Um alimenta o outro, não é? Mas pronto, não é tanto sobre o propósito, é mais sobre estratégia que ela quer dizer, sobre intencionalidade. Depois, sou capaz de desaparecer por uns dias, normal. Com a correria dos dias, às vezes não consigo estar a partilhar nada, ok, tudo certo, nem cumprir com o objetivo.
Há alguma maneira para que seja mais fácil aliviar este peso das redes sociais para recomeçar? Para que eu não bloqueie o processo? Sinto que elas resultam, mas não queria esta pressão. Ok, então vamos lá. Aqui abre-se uma série de loopings e de informações, e eu tenho a certeza que muitas de vocês se conectam com esta dificuldade que a Sofia está a viver. Eu também me conecto, porque de facto, enfim, tudo o que nós temos que fazer por obrigação tem um pouco este peso, né? Tipo, ai, não queria nada fazer isto. Às vezes até aquela cliente a gente não queria atender, porque, ai, tenho que atender esta cliente, né? Pronto. E faz parte do trabalho. E a primeira coisa que eu quero aconselhar para tornar mais leve este processo das redes sociais é olhar as redes sociais como parte do trabalho. É uma tarefa que faz parte do trabalho, que faz parte do nosso negócio, não é? Porque se nós não tivermos bem clareza do porquê que estamos a fazer aquilo, porquê que precisamos de usar as redes sociais ou porquê que usamos as redes sociais, acaba por realmente se tornar um peso. Ah, eu tenho que estar aqui a fazer isto, isto é uma seca, eu não quero fazer isto. Ok, tudo bem, eu também acho o mesmo, eu também acho que é uma seca. Só que como eu entendo profundamente que é um passo necessário do meu negócio, é tipo, ok, eu vou fazer esta tarefa como qualquer outra, que eu até não gosto tanto, mas que eu sei que eu preciso fazer para atingir determinado objetivo. Ou seja, eu tento desassociar a minha energia da coisa em si e colocá-la no propósito. Tipo, porquê é que eu preciso fazer isto? Porque isto me leva a isto. Então, esta motivação compensa-me, percebes? Compensa-me ter que fazer isto na rede social. Agora, o que é importante que nós façamos, e isto agora de forma mais prática, para que se torne mais leve? Simplificar o processo. A maioria, e eu inclusive, queremos fazer tipo tudo perfeito, né? Como manda o livro. Ai, porque temos que fazer as narrativas todas certinhas e começar na promessa, ir fazer aquela construção. E tu, Sofia, eu sei que tens um pouco de noção destas construções do marketing e que acaba por te atrapalhar ainda mais. Porque o que acontece? Quanto mais conhecimento tu tens, e é tipo, isto é uma faca de dois gumes, né? Porque se não tens conhecimento, não consegues usar, mas se tens conhecimento, quanto mais tens, mais aquilo te bloqueia. Porque tu sabes que há um determinado processo para fazer aquilo e para fazer da forma certa, tipo, para dar resultado. E se não vais fazer da forma certa, então, tipo, é nem vou fazer. Eu sinto muito isso. Eu podia partilhar muito mais conteúdo do que eu partilho. Só que o que é que acontece? Eu partilho aquilo que é mais fácil para mim, porque é mais orgânico. Aquilo que tem que ser muito construído, aquelas narrativas muito perfeitinhas, eu também não construo, porque dá-me imenso trabalho e é uma seca. Mas ainda assim, repara, eu sou extremamente consistente na rede social. Ainda que eu não faça a coisa by the book, tudo perfeito, não faço. Tipo, eu podia vender muito mais através da minha rede social orgânico do que eu vendo, porque eu não tenho paciência para fazer isso. Mas porquê? Porque eu sei como se faz. Que sei, tipo, muito complexamente como é que se faz. E isso atrapalha. Então, o que é que eu digo para tu fazeres a ti e a todas? Simplifiquem o processo. É documentação do que está a acontecer no dia a dia. Vocês não vão sentar o rabinho na cadeira a criar conteúdo. Vocês não vão fazer. Ai, mas isso era o ideal. Era, definitivamente. As redes sociais funcionam e geram muito dinheiro, sem dúvida alguma. As pessoas estão ricas, milionárias, cada vez mais através do trabalho nas redes sociais, sim. Vocês vão fazer tendo em conta a vossa rotina como técnicas e como profissionais e como empresárias e como donas de negócios. Não vão fazer. Então é mais fácil assumir que não vão fazer aquela coisinha toda maravilhosa, by the book e narrativa e não sei o quê, todas as semanas do que ficar a tentar e ficares frustrada e com essa pressão e não sei o quê, não vais fazer. It's ok, então simplifica. Tu vais documentar os processos que acontecem no dia a dia, uma coisa ou outra, tipo, vais pegar num caso durante o dia e vais partilhar alguma coisa daquele caso que te fez sentido, que diz assim: olha, isto aqui dava um bom conteúdo. Olha, vou fazer em stories. Já fazes os stories de forma a que consigas guardar e partilhar em feed, tipo, ou em Reels, se for vídeo, ou em carrossel. Então já vais usar daquela forma em que deixas o texto mais para o centrinho, sabes? Porque o story, quando tu tiras do story e vais partilhar em carrossel, ele vai cortar o story, não é? Porque o feed é mais curto em termos de formato do post, o feed é mais curto do que o stories. Então tu vais fazer o stories já a pensar a mensagem que eu quero passar, o texto que é importante que a cliente veja ou a sequência que eu vou falar aqui neste conteúdo em específico. Tem que estar centradinho aqui no meio do story para depois eu poder guardar, publicar isto no feed e se for preciso nem pões legenda. Vai o que está no story, no texto, está bom, pá, toca a andar. Ah, porque eu queria ir para o Canva fazer aquela coisa. Tu não vais. É mais. A sério, eu cheguei a um ponto, já estou com vocês há 5 anos, não é? Não só a minha experiência pessoal, mas a vossa experiência também enquanto profissionais.
Vocês não vão fazer, vocês não vão sentar no Canva para fazer. Assim, no dia a dia, não significa que não haja uma coisa específica, uma ação específica, em que vocês vão tirar um pouco mais de tempo e de energia mental para fazer. Ok, mas no dia a dia não vão fazer, não é preciso. Antes e depois, aquelas coisas antigamente ainda funcionam. Tem que ter um pouquinho mais de estratégia, tem, mas funcionam. Antes e depois, no Stories, pegar nesses mesmos antes e depois, levar para o feed, não compliques, faz a junção das duas fotos ali no Stories mesmo, coloca antes e depois, desenvolve na legenda no post. Ou colocaste um antes e colocaste, esta cliente chegou até mim assim, depois, este resultado que obtivemos. Se também gostava de resolver esta questão, entre em contato. Pronto, é isto e depois guardas aquilo e partilhas no teu feed. Porque se tu fores tentar fazer uma coisa demasiado criada e estratégica, é pior porque não vais fazer. Então, isso é o que eu te aconselho a fazer: é pega nas coisas do dia a dia e usa isso nos teus stories. Ah, porque houve um dia que foi extremamente corrido, não me apeteceu, não apareci. Não faz mal. Sabes que esse peso, essa pressão que tu sentes, é por consumir muito conteúdo não é, das pessoas do marketing, não sei o quê, que parece que tens de estar sempre ali. Ah, porque quem não é vista não é lembrada. Sim, é verdade. Mas também não, ou seja, por causa disso, ir para o extremo oposto, eu tenho que estar sempre a aparecer, porque senão eu vou ser esquecida, tu acabas por te esquecer de ti mesma, tipo, não consegues fazer mais nada porque ficas nesse stress. Não há necessidade. Olha, uma coisa que eu tenho sentido muito, até por eu também ter essa dificuldade, é muito melhor voltar ao básico, postar menos e, tipo, com essa intencionalidade, tipo, 3 vezes por semana posto, no feed. E priorizem mais o feed. Em relação a essa pressão também, porque houve aqui um momento na história, porque isto depois também muda, tipo, o comportamento do cliente muda, a forma como o cliente interage nas redes sociais. Alguém estava a partilhar estes dias no grupo, e sentiram que o vosso engajamento baixou ali na rede social? Porque as pessoas mudam constantemente e nós temos que nos ir adaptando. Então houve um momento em que era, tem que se fazer stories todos os dias e 5 a 10 stories, porque senão não sei o quê, porque desaparece, porque as pessoas não veem a bolinha. Não. Nesta fase, daquilo que eu vejo a acontecer no mercado, priorizem o feed. Priorizem o feed 3 vezes por semana, ali, não é? Uma média, realmente, para não desaparecer completamente. E stories é só o que vai acontecendo no dia a dia, aquilo que quiserem pegar. Pode ser uma coisa. Porque vocês depois também é assim, se eu não posto nada do dia, então não posto nada. Mas depois se posto, quer postar muito. Não! Uma coisinha por dia. Às vezes, repara no meu stories, cada vez posto menos. Cada vez eu posto menos. Mas quando posto é mais intencional, é mais estratégico. Tipo, eu só posto antes e depois, ou seja, alguma aluna que traz um feedback, né? E eu trago a história. Agora esta aluna me procurou, ela estava assim, assim, agora ela está assim. Um, o que é que eu posto mais? Depois o que é que eu faço também? Eu pego em coisas minhas do dia a dia, uso como fundo no Stories, mas depois eu trago para trazer alguma coisa em cima estratégica. Tipo, eu antigamente partilhava muita coisa do meu dia a dia, não sei o quê. Agora não partilho nada. Eu partilho um recorte qualquer, só para meter em cima um print de um feedback que eu quero, ou sei lá, um print do gerador de preços e coloco o link, coisas muito específicas e muito estratégicas. Porquê? Porque eu estou a fazer isso de reduzir ao mínimo possível. Depois, foquem em falar de menos coisas. Quando falamos de técnica, menos serviços. Muitos serviços, confusão mental, não prestamos, fica ainda pior. Outra coisa muito importante que também vos atrapalha na produção de conteúdo, não terem ações de venda a acontecer, tipo coisas específicas para falar. Por exemplo, tu neste momento tens a questão do novo serviço. Então, há ali algumas coisas para falar sobre aquele serviço, vais-te lembrando e vais, isto aqui faz sentido, aquilo faz sentido. Ou, se atenderes alguém para esse serviço, vai fazer sentido partilhares alguma coisa desse atendimento, ou se tiveres um antes e depois em função desse serviço, mostrares esse print e voltares a reforçar, não é? Mas quando esse serviço deixar de ser uma novidade, digamos, um lançamento, tu vais te sentir outra vez perdida na produção de conteúdo, porque não tens o que falar, porque não há uma coisa específica a acontecer. Então tentem encontrar motivos para falar. Tipo, eu não tenho uma ação de vendas, vou criar uma ação de vendas para este mês. Porque aí tu começas pela criação da ação de vendas primeiro. Ok, vou estruturar uma campanha para o mês de março, vamos ter não sei o quê, ou é o Dia da Mulher. Vai ser o Dia da Mulher, o que é que vamos fazer para o Dia da Mulher? E tudo à volta daquelas primeiras semanas do mês estão com foco naquela campanha que vai haver. Pronto. Depois é isso que eu digo. É assim, claro que se tu partilhas só coisas de venda, fica chato, né? Mas se tu incluís uma pitadinha de uma coisa mais orgânica, que parece mais orgânica, né? Mais pessoal, tipo hoje, por exemplo, eu queria partilhar um print
de que o meu negócio hoje me permite fazer uma série de coisas enquanto eu estou a faturar. Por exemplo, porquê é que eu quis partilhar isso? Trazer a estratégia por trás para vocês perceberem. Porque nós vamos lançar a Ego 2.0 e esse vai ser um dos focos da nova academia. Nós vamos ter 3 níveis, acho que já partilhei com vocês. Vamos ter um nível para quem está numa fase mais inicial de captação, um nível intermédio para quem já tem um negócio e quer ganhar mais tempo e lucratividade, e para quem já quer monetizar o seu conhecimento, vender formações, sejam elas presenciais ou online. Então, isso vai ser um desejo da minha persona no futuro, não é? Da minha aluna, de ter um negócio que fatura, independentemente dela estar ou não a atender ou estar ou não dentro do gabinete. Então, eu queria trazer esse print, mas eu não queria simplesmente do nada aparecer ali com um print, né? Tipo, porque é isso que acontece quando a pessoa só vem para vender, que é, há uma campanha do Dia da Mulher, adquira a campanha do Dia da Mulher até ao dia não sei o quê, e não sei. E depois isso soa muita venda. Mas se for uma coisa misturada no dia a dia, como eu fiz hoje, vieram entregar o sofá. Eu fiz um videozinho para mostrar ao meu marido que já tinham vindo entregar o sofá. Aproveitei e postei. Eu desejo que tenhas um negócio que te permite estar a fazer coisas da tua vida, neste caso eu estava a receber um sofá, e ainda assim a faturar. Então repara, eu não fiz CTA, eu não disse a ninguém para clicar em nada, mas eu já estou a colocar uma sementinha para quando eu vier com a academia lá na frente dizer assim, isto que eu vivo aconteceu por causa disto, se tu quiseres, não, agora na academia nós vamos ensinar, blá 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 blá, enfim, whatever. Então às vezes é muito isto, é tentar de facto tornar a criação de conteúdo mais leve, porque ela está misturada no nosso dia a dia e tu só vais conseguir fazer isso se tu documentares o teu trabalho e não usar as redes sociais tanto como promoção em formato de venda. Isso pode acontecer sim de forma pontual, tipo, vai haver o Dia da Mulher, vai ter que haver um conteúdo direto de venda, tipo, ok, a campanha do Dia da Mulher vai até ao dia X, temos X vagas, a oferta especial é esta, se quiser adquirir para si ou para oferecer a alguma mulher especial, comenta aqui para saber mais. Ok, isso é uma venda direta, isso vai acontecer pontualmente. Mas no dia a dia é muito tentar fazer isto, tipo, virar essa chavinha da produção de conteúdo. Ai, ok. Virar essa chavinha da produção de conteúdo e ser muito mais. Imagina, tu fizeste essa venda, né? Tipo, do Dia da Mulher, e uma das coisas que estava incluída no Dia da Mulher era esse teu novo serviço. Um exemplo. Quando essa cliente que comprou vier fazer o serviço, aproveitas e colocas. Vou preparar o gabinete para atender a pessoa X. Eu sei que tu já fazes isto, eu sei que tu já fazes isto e já tens esta visão. Mas não há, para além disto, não há propriamente uma forma de se tornar a coisa mais leve do mundo, porque como é uma tarefa que faz parte do negócio e que é muito importante, porque ela é uma das partes do marketing, ela tem que ser feita, entende? Então acho que o que traz essa pressão é o facto de nós não podermos simplesmente deixar de o fazer porque nós dependemos, de certa forma, daquele meio de captação, entendes? Agora, há formas de o fazer, mas elas vão requerer um investimento diferente. Então, por exemplo, tu podes focar mais a tua atenção, tu e todas vocês, no marketing de captação tradicional, tipo fazer flyers estratégicos e colocá-los em sítios estratégicos, fazer, sabes, aquelas publicidades que agora se tem visto muito através das redes sociais, que fazem uma coisinha e vão colocar no carro das pessoas, ou fazem uma coisa com uma nota por trás, dobram a nota, mandam para o chão, ou mandam uma chave para o chão e tem tipo o, não é o chaveiro, não? Sim, o porta-chaves. O porta-chaves é tipo alguma estratégia de marketing. É assim, marketing nos negócios, a gente vai sempre ter que o fazer. Seja um marketing mais tradicional, ou mais ousado, ou mais assim, não é? Mais criativo. Seja o marketing das redes sociais, seja o marketing do boca a boca. Se tu começares a focar muito o teu trabalho na experiência do cliente, no criar este branding com os teus próprios clientes, fazer com que os teus clientes divulguem o teu trabalho, dares uma vantagem aos teus clientes por divulgarem o teu trabalho e comunicares com frequência essa vantagem, porque muita gente faz programas de recomendação, mas não fala neles, tipo, não manda uma mensagem de X em X tempo a relembrar, tipo, porque assim, nós podemos ter um programa de recomendação e aquele programa de recomendação, dentro dele mesmo, ter ações de vendas. Tipo, por exemplo, este mês trouxeram uma. Imagina, aquelas pessoas que criam um programa de recomendação sempre igual, né? Tipo, é sempre a mesma palhaçada, sempre a mesma treta e não divulgam ainda por cima, não falam nele, então esperam que as pessoas saibam dele por simbiose. Mas tu podes também fazê-lo de forma dinâmica. Olha, no mês de março, trouxeram uma amiga, vai receber whatever. No mês de abril, se receber uma amiga, vai ser outra coisa qualquer. E não precisa de ser um desconto, pode ser outra coisa qualquer. Uma coisa que tu possas providenciar e que seja útil para essa pessoa que recebeu, não é? Essa oferta. E tu podes, e se tu vires que, e depois, claro, tens de ter dados.
isto tem que estar tudo mapeado, não é? Se nós não temos dados no negócio, de todas estas ações que nós fazemos, nós começamos a tomar ações sem lógica, porque nós não temos dados. Agora, se tu decidires assim, não, eu vou começar a fazer aqui uma estratégia de divulgação interna, tipo divulgação sem redes sociais, porque ela existe e é possível, porque antigamente não havia redes sociais, portanto, continua a funcionar, não é? Vou começar a fazê-lo e vou começar a mapear certinho. Tipo, a partir do mês de março de 2026, eu vou começar a anotar certinho. Todas as pessoas novas que vierem ou que entrarem em contato comigo, mesmo que não marquem, porque repara, mesmo que uma pessoa entre em contato contigo, mas não marque, mas veio de alguém de um programa de recomendação, isso é dado importante. Aquele programa está a funcionar. Só depois não converteu, mas aí é outra área da jornada do cliente, mas está a funcionar. Então é bom e tu deves continuar a incentivar essa forma. Então, ok, vais começar a mapear. Se tu vês que no mês de abril, foi quando tu tiveste as coisinhas mais mapeadas, pá, vieram 3 pessoas por recomendação para o serviço de rosto ou para pé, não interessa. Tu começas a ter dados e vais fazer a conta. Ok, estas 3 clientes gerou-me cerca de X. Eu acho que isto são campanhas ou é uma ação dentro do meu negócio que vale a pena dedicar a minha energia. Porque vieram 3 clientes, é uma coisa que eu faço, sei lá, uma mensagem a cada 15 dias, ou uma mensagem por mês, ou faço uma ação de vendas específica deste programa de recomendação uma vez por mês, não preciso de aparecer tanto nas redes sociais e vêm 3 clientes por mês. Para mim está bom. 3 clientes novas a cada mês. Claro que depois tem outra parte que tens de fidelizar essas clientes, porque se for uma cliente nova a cada mês, mas não for fidelizada, depois, no longo prazo, o lifetime value daquela pessoa não é suficiente. Mas se tu depois. E depois tu vais mapear essas coisas. Olha, vieram 3 novas. Destas 3 novas, eu consegui que uma ficasse fidelizada. Porque nos negócios, o jogo é matemático, literalmente. E quando nós desassociamos emoções da matemática, fica muito mais fácil de olhar para as coisas de forma prática. Tipo, todos os negócios têm um volume X de pessoas que estão em contacto com o negócio. Desse X, perdem-se X pessoas e ficam algumas que vão contactar. Dessas X que contactaram, perdem-se algumas e só algumas é que vão marcar. E dessas X que marcaram e que de facto algumas não vão vir, vamos perder mais umas pessoas no funil. E dessas que marcaram e vieram, vamos perder algumas para a fidelização, não vão ficar fidelizadas. E isto é a jornada do cliente normal em qualquer negócio. E quando nós temos dados, temos números, nós conseguimos prever e calcular isto um pouco. E na maioria das vezes, a maioria das pessoas que não têm noção clara dos negócios frustra-se porque não tem noção clara de números. Quando nós falamos em números de negócios, isto são números tipo absurdos, sei lá, todos os dias eu tenho recebido, vou dar um exemplo assim do meu caso, né? Em média, 50, 60 seguidores, ok? Por dia. Desses 50, 60 seguidores, só se calhar 10 vão ver de facto o meu conteúdo, porque alguns fizeram seguir, mas nunca mais vão ver o meu conteúdo, porque seguem muita gente e o meu conteúdo não vai aparecer. 10 vão ver o meu conteúdo. Daquelas 10, talvez 2 vão interessar-se pelo meu produto. E se calhar uma vai mandar mensagem. E se calhar dessa uma ainda tem dificuldade em converter. Então, os números são assim. Então, quais são os negócios que crescem muito e escalam muito? Têm noção destes números e fazem com que os números sejam cada vez maiores. Então, se a priori estavam a ser expostos a, sei lá, 100 pessoas, eles vão fazer com que sejam expostos a 200. Porque sabem que daquelas 200 ficam poucas e vocês têm que ter esta clareza para não se frustrar. Então, qual é que é o objetivo? Cada vez mais pessoas possam ter contacto com o vosso trabalho, na vossa escala. Eu estou a falar da escala digital, na vossa escala é uma escala um pouco mais pequena, não é? Mas também muito mais eficaz e converte de forma diferente. Mas é ter estes números. A partir do momento em que tens estes números, epá, este programa de recomendação está-me a trazer uma pessoa fidelizada, porque as outras 2 vieram esporadicamente, mas depois não continuaram, por mês. Compensa, percebes? E depois vais aumentando isto. Se vieram 3 pessoas, se uma ficou fidelizada, aquela uma cliente vai trazer mais 3 pessoas. E aquela pessoa, percebes? É assim que os negócios crescem, é através de programas de recomendação, é através de anúncios, vou lá chegar agora, através do boca a boca, que também é recomendação, mas neste caso sem necessariamente ganharem alguma coisa, e orgânico através das redes sociais. Mas não há grande segredo, é isto. Se tu não gostas da rede social em termos de obrigação, tu vais ter que então dedicar-te mais aos outros canais, essas publicidades que vais meter na rua, programas de referência e ou anúncios. Agora, os anúncios aqui é tipo pôr um travão no sentido em que hoje, ou seja, eu quando comecei a sentir isso que estás a dizer de pá, não quero estar escrava do Instagram. É que não é que o Instagram me faça escrava, é eu sentir-me obrigada a postar no Instagram, não sei o que, toda a hora.
que seca, tipo, sabes? Por causa de ser essa pressão e de ter que ser aquela coisa muito. Porque eu gosto de partilhar no Instagram, mas eu gosto de ligar a câmera e dizer o que me apetece. Na hora. Tipo, eu não gosto daquela coisa de ai, senta e faz tudo certinho. Que é... Então eu comecei a sentir essa coisa também. Disse, "Fogo, eu não queria ter que estar dependente disto. O que é que eu percebi? Ok, eu preciso fazer uma construção dentro do meu negócio para que eu não dependa necessariamente deste marketing só orgânico. Foi aí que eu disse, ok, eu vou então entrar a fundo na questão dos anúncios, entender a fundo como é que isto funciona, começar a testar e fazer isto funcionar. Hoje eu já consigo fazer isso. Vocês na área do atendimento presencial também conseguem. Só que é o problema aqui? É que quando tu estás a investir em tráfego, tu tens que tentar ao máximo que aquele tráfego seja eficaz. Porque senão depois tu vais sentir o contrário. Tipo, ok, já não estou dependente da rede social em si, de aparecer nos stories, depois o anúncio fica ali a rodar a toda a hora, não precisas de postar, não é? Mas se ele não tiver a converter, tu vais começar a sentir que estás a gastar dinheiro. Tipo, literalmente, né? A perder dinheiro. E isso vai te deixar ansiosa. E aí tu vais sentir exatamente a mesma coisa, mas com o senão de estou a gastar dinheiro. Porque no orgânico, tu também sentes isso no sentido de, ai, que seca, tenho que postar. Mas o lado positivo é, tenho que postar. Se não postar, não postei, mas se postar, postei. E se não der certo, não deu, mas não perdi dinheiro, perdi foi uma energia, que neste caso, no meu caso, neste momento, no meu negócio, eu não estou a perder dinheiro porque eu já acertei a mão naquilo que estou a fazer em termos de tráfego. Mas o que é que eu te aconselho a fazer? A ti e a todas que não queiram necessariamente depender do Instagram, mas queiram crescer através, não da rede social, mas do conseguir chegar a mais pessoas, não é? É permitirem-se passar por essa fase chata do orgânico para validarem um conteúdo, tipo uma oferta. Então imagina, para ti, Sofia, que eu sei o teu caso mais a fundo, né? Vais agora lançar esse serviço, um exemplo. E fazes um conteúdo que vai te dar trabalho a fazer, mas que fazes bem feito. Fazes o conteúdo bem feito, prova social, feedback, chamada para a ação, tudo direitinho. Só que isto é teste, né? Daquele conteúdo gerou alguém interessado, gerou uma pessoa a fazer perguntas, gerou uma pessoa. Tu vais pegar naquilo e tentar tornar aquilo um anúncio. E vais definir um budget. Eu vou testar este anúncio. Claro que vais-me perguntar, tu no caso estás na mentoria, então vais-me perguntar, vais mandar o anúncio lá no grupo, eu vou-te ajudar com o meu conhecimento também, não é? De anúncios, do que é que funciona, o que é que não funciona. Temos colegas que estão também com tráfego pago, também vão poder dar não é? A sua opinião, mas tu vais definir um budget. Vou testar 20 euros, vou testar 30 euros, ok? 30 euros num mês não é um absurdo. E é um teste que, quando funciona, compensa depois lá na frente. Só que lá está, é este teste. Porquê que eu digo isto dos anúncios? Porque os anúncios permitem-te vender sem estar necessariamente presa a ter que partilhar nos teus stories ou no teu feed, enfim. Claro que a presença no orgânico ainda continua a ser importante. Porquê? Porque nós temos que olhar para isto num 360. Quando a pessoa vê o nosso anúncio, não são todas as pessoas que vão logo querer comprar aquela coisa, né? Tipo, olha, vi o seu anúncio e gostava de saber mais. Ok, vai haver essas pessoas, mas não são todas. Algumas vão querer entrar no teu perfil porque elas vão precisar de um pouco mais de confiança, um pouco mais de quem é esta pessoa, o que é que ela faz, etc. Ela vai clicar no teu perfil e aí ela vai decidir se te segue ou não, e se te segue é porque ela quer ver um pouco mais. E se tu depois não postas de todo, no fundo tu estás ali a perder uma oportunidade, não é? Por exemplo, no meu caso, chegam muitas pessoas novas por dia, mas eu não vendo para aquelas pessoas novas todos os dias, não é? Vendo para algumas, uma porcentagem bem mais pequena do que aquelas que chegam todos os dias. Eu vou perder aquela pessoa que eu comprei, entre aspas, não posso, então eu preciso de combinar um pouco do orgânico com o tráfego pago. Porém, eu não vou mentir que o facto de ter anúncios a rodar hoje me deixa muito mais leve em relação ao tráfego orgânico. Tipo, eu ainda sei que eu devo fazer, eu ainda sei que se eu fizer eu vou vender mais, que vai potencializar o meu negócio, mas já não fica aquele peso tão grande, porque eu também sei que eu estou a vender através do tráfego uma quantidade ok, percebes? Um, e tipo assim, nós temos várias alunas que fazem tráfego e que funciona, tipo, fazem campanhas muito específicas, com dores muito específicas, tipo, sei lá, imagina que tu eras especialista, não, no teu caso mesmo, no teu caso dessa análise, não é que tu vais fazer. Nós sabemos que uma dor que as pessoas têm, o público final, muito grande, é comprar muitos produtos, ou estar sempre a comprar produtos de skincare, porque vêm, porque querem realmente ter uma pele melhor. Aliás, nem é porque vêm, elas compram porque têm um problema, e como vêm, acabam por comprar. Mas elas têm um problema que elas querem resolver. E gastam o dinheiro e depois não conseguem usar os produtos, porque não está adaptado, etc.
Se tu fizeres uma publicidade de faça uma análise, não sei o que, nananã, e ganhe, só que lá está. Antes de fazer isto e disto realmente ter a maior chance de converter, tu tens que testar no orgânico. Porque se essa oferta estiver muito bem construída, ela vai vender no orgânico. E depois de vender no orgânico, então nós impulsionamos no tráfego. Por exemplo, o gerador de preços hoje está a vender no tráfego, mas o gerador de preços, não só a ferramenta foi testada durante um ano, aqui com vocês, dentro da academia, como a comunicação, as dores, os desejos, eu fui lapidando ao longo de anos. Então, assim, hoje as pessoas olham e pensam: ah, pronto, a Ana ligou um anúncio, conectou com uma página de vendas e com um software e é por isso que ela vende. Não. Outra pessoa com a mesma ferramenta, com o mesmo criativo, se calhar não vendia, ok? Porque isto, lá está, temos que ter a validação primeiro. Então, primeiro eu validei, epá, isto funciona, isto são as dores que elas têm, isto é o que nós de facto resolvemos, a ferramenta funciona, vamos criar isto desta forma e depois aquilo funciona, mas porque eu já tinha validado muito, percebes? Mas agora, se tu fores fazer isso de forma já pensada, tipo, eu quero começar a vender também através do tráfego, portanto, eu vou fazer uma oferta específica, vou lançá-la no orgânico, vou ver como é que corre, vou lapidar as arestas e depois então vou passar à fase de testar no tráfego. Portanto, são fases. Tu já vais criar essa oferta com mais intencionalidade e até com menos pressão. Porque tu já vais estar a criá-la porque sabes que é para criar lá na frente, para depois te libertar essa tal pressão de ter de estar sempre a aparecer para poderes vender. Mas pronto, se depois tu não postares de todo no teu story, no teu stories, não, no teu feed no geral, as pessoas que lá caírem e não forem diretamente para a oferta, vais perdê-las no meio do caminho. Pois aí já depende do quanto tu estás disposta a potencializar o que estás a investir, percebes? Tipo assim, eu, né, na teoria, eu quero potencializar mais as pessoas que chegam todos os dias. Eu consigo. Epá, não consigo tanto como eu gostaria, como eu sei que poderia, porque eu sou humana, não é? Eu sou humana, apesar de eu ter alguma equipa hoje em dia, eu ainda continuo a ter uma série de limitações, tipo, eu agora mudei de casa, tipo, está montes de coisas a acontecer, vou lançar a nova academia, tenho que gravar montes de aulas outra vez, tenho que trabalhar e responder às minhas mentoradas, estamos a vender para o. Enfim, assim, uma série de coisas estão a acontecer aqui no backstage. Claro, eu podia fazer mais, mas epá, não consigo fazer mais, it's ok, estou a fazer o melhor que posso. E é isso também tens que te desculpar um pouco mais, sabes? Tipo, parece, estamos sempre a cobrar-nos mais e mais e mais. Tipo, pá, nós somos humanos, fazemos o máximo que dá, dentro daquilo que é possível, não dá mais, não dá mais, está bem? Mas pronto, simplifica, resumindo, ok? Simplifica a produção de conteúdo, documentas aquilo que der, não te obrigues a aparecer todos os dias no Stories, não precisas. Tenta é manter a consistência no feed e não precisa ter consistência todos os dias. Consistência é ter uma consistência. Falo sempre do mesmo tema, sempre com os mesmos valores, sempre com as mesmas cores, sempre mais ou menos com a mesma sequência. E pronto, e é isto que eu faço semana após semana, mês após mês. Tipo, a Virgília, por exemplo, é uma pessoa que eu acompanho já há muitos anos, ela é muito consistente. Ela não inventa muito. Quem seguir vai ver que é sempre a mesma coisa. Virgília, dá-me aqui um ok, estou certa. É sempre a mesma coisa. Ela mostra os pés, mostra ali um pouco do rosto, mostra um pé antes e depois, fala dos produtos, o quanto o pé estava assim, ficou assado. E esta repetição é que vai vender. E é simples, sério. Então, às vezes, o difícil é nós queremos fazer coisas muito elaboradas. Então, assim, tenta priorizar o feed, menos é mais, faz os conteúdos no Stories, cortadinho ali no meio, mete no teu feed. Se fizeres em vídeo, que fica mais assim feinho no feed, mete uma capa qualquer bonita, vais ao Pinterest, vês uma capa bonita que tu gostes, metes em cima para não ficar feio no teu feed. Antes e depois, não desvalorizem o antes e depois, aquele de antigamente mesmo, chapado, antes e depois. Estava assim, ficou assim. Quer saber mais? Comenta aqui. Funciona se for repetido e se o resultado for bom, obviamente, não é? Um, mais foco, mais energia do teu tempo em marketing tradicional. Marketing de boca a boca, marketing de referenciação e flyers. Não tipo aqueles cartões que ninguém vai ver, né? Mas se for um flyer desses interessantes, tipo criativos, que vai-se e coloca-se nos carros, ou que a pessoa ganha alguma coisa se encontrar aquele flyer. Se encontraste isto, ganhaste não sei o quê. Sabes? Coisas assim mais criativas fora da caixa, mas nesse marketing tradicional ainda funciona até porque as pessoas estão cada vez a ficar mais cansadas do marketing das redes sociais. Então nós temos que nos adaptar, porque é muita informação nas redes sociais, é toda a hora a vender, é toda a hora anúncios, é toda. E as pessoas estão a começar a ficar fartas. Está bem? Acho que respondia tudo, ou seja, falei tudo o que eu tinha pensado. Fez sentido para ti, Sofia? Sim?
Ok, boa. Então vamos para a próxima pergunta. Mas pronto, essa pressão, por norma, está mais dentro da nossa cabeça do que outra coisa. E tu dizes aqui que já partilhas o básico, e sim, é verdade, já partilhas o básico. Não consigo fazer a programação do mês, bloqueio para muita coisa ao mesmo tempo. É normal, eu também. Estamos juntas. Faz o que consegues e não te cobres demais. Foca em ter uma ação de vendas, ou se não tiveres uma ação de vendas, foca num tema em que vais tocar naquele mês. Tipo, ok, este mês não vou fazer uma ação de vendas, mas vou focar sei lá, nos erros que as pessoas cometem quando escolhem produtos de rosto. E aquele mês só falas nisso, só tocas nisso. Se houver uma cliente que falou sobre isso, trazes esse tema. Enfim, e se tiveres que esquecer os stories durante um tempo, esquece. Eu acho que nós estamos numa fase em que parece que as pessoas querem que nós sejamos máquinas, para nos estar sempre a vender mais coisas. E tipo, não somos e não vai acontecer. Ahm, e pronto, e não desvalorizar o marketing tradicional, porque eu também sinto que há muita gente que coloca uma pressão gigantesca nas redes sociais, como se antigamente não se tivesse negócios sem redes sociais. Tinha-se, as pessoas eram as mesmas, somos as mesmas, e tipo, eu não. Que sempre, o marketing tradicional sempre funcionou. Sempre funcionou. Portanto, é atender bem as clientes, fidelizar as clientes e fazer programas de recomendações para que as clientes tragam mais pessoas. Um, eu também gosto muito de fazer uma coisa, para terminar e passar aqui à pergunta da Vivi, que é, tipo, se tu não queres tanto, ou não queres aparecer tanto, ou pronto, é uma pressão para ti, faz com que elas postem por ti. Este mês, se postar no seu stories e marcar o espaço não sei o quê, recebe não sei o quê, sei lá, whatever. Faz ela postar por ti e tu depois só repostas. Postas e pronto. E ela vai postando, ela quer dizer, uma vez por semana vai postar, ou uma cada 2, 3 dias vai postar, enfim, ou não precisas de falar sobre isso com todas, podes falar só com algumas em específico. Olha, este mês estamos com uma campanha deste serviço específico em que tu estás a fazer, e se tu fizeres uma partilha, pode ser uma partilha da máquina, pode ser uma partilha tua orgânica, do que tu quiseres dizer, pode ser só uma partilha tua na foto do espelho, sei lá, se tiveres um espelho daqueles em que elas podem tirar uma foto, ou que tenha o teu arroba, ou assim. E se tu partilhares e nos marcares, recebes não sei o que na próxima sessão. Percebes? E dessa forma, ela partilha por ti, ela traz-te mais pessoas, sem necessariamente teres que ser tu a fazer. Olha, isso aconteceu esta semana. Esta semana não, hoje mesmo, isso aconteceu hoje. Entrou uma nova menina na mentoria. Ela entrou porque alguém partilhou. É que nem fui eu que partilhei, foi alguma mentorada que partilhou, que estava satisfeita com o serviço, não sei o quê, e ela mandou mensagem e disse: eu vi que a não sei o quê estava no serviço, eu gosto muito do trabalho dela, admiro o trabalho dela, ela está muito feliz, e eu gostava de saber mais. Eu conversei com ela, expliquei, não sei o quê, e ela entrou. Então repara, eu não preciso aparecer para fazer essa venda, percebes? Então às vezes é isto também, é usar estas coisas que parecem tão simples, mas que funcionam tanto. Eu sigo uma formadora de fala também sobre a área que eu trabalho, pedicure e fissuras, mas para alunos. Eu tiro ideias, mas para o meu conteúdo para cliente final, por exemplo. Exatamente. Outra coisa também que ajuda muito, que eu também queria falar, que é, normalmente, vocês bloqueiam, vocês e eu, nós bloqueamos no conteúdo porque nós queremos fazer tudo de uma vez. Tipo assim, eu quero me sentar agora e ter a ideia do conteúdo, fazer o texto do conteúdo, fazer a arte do conteúdo, seja no Canva, seja no Story, seja no que for, ou o vídeo, se for gravar, o que seja, postar, colocar a legenda e pronto. Nós queremos fazer tudo, tipo, de uma ponta à outra. Isso não existe, ninguém consegue fazer isso. Nós, para criarmos conteúdo de forma consistente, termos uma rotina, todas as semanas sai, e tu até podes começar por um conteúdo por semana. Eu sei que tu já sabes a estratégia, mas nós também sabemos que para emagrecer e para ficar tonificadas e gostosas temos que ir ao ginásio. E treinar e comer bem, mas a gente não vai, né? Quer dizer, o que traz o resultado é fazer, é consistente. Então, se tu precisares de fazer só um post por semana para conseguires ganhar o hábito e a consciência de fazer este processo, falo. Então, como é que nós fazemos esta criação de conteúdo para que ela não seja tão pesada? Nós definimos um pouquinho da nossa agenda, pode ser tipo 30 minutos por semana, e depois tu vais aumentando a intensidade conforme isto for ficando mais fácil para ti. 30 minutos por semana ou 30 minutos por dia, em que eu vou só pensar em ideias ou guardar ideias. Estou ali no Instagram, estou a guardar ideias. Eu, por exemplo, tenho uma pasta no meu Instagram que é conteúdos. Eu guardo conteúdos de outras pessoas e na pasta que é conteúdos. E depois vais ter outro momento em que tu te vais sentar, vais olhar para aqueles conteúdos e vais escolher um. Olha, este conteúdo aqui acho que eu podia adaptar desta forma. E tu vais escrever o texto desse conteúdo adaptado a ti. E eu uso imenso a inteligência artificial. Ok, vou escrever o texto do conteúdo para mim, mas adaptado à ideia desta pessoa. Ok, escrevi o texto. Não vou fazer mais nada, agora vou à minha vida, agora vou viver, não sei.
No dia seguinte, eu vou pegar naquele texto e vou meter em cima de imagens, no Stories, no Canva, ou vou gravar um vídeo com esta ideia, ou vou fazer um vídeo editado no CapCut, enfim, o que seja que vocês fazem. Ok, fiz o vídeo está pronto para postar, mas eu vou postá-lo amanhã, ou vou agendar a postagem amanhã. E se tu criares esta rotina, tipo, todos os dias fazes um bocadinho para na sexta-feira aquele conteúdo sair, ou ser agendado, por exemplo, para a segunda-feira seguinte, tu consegues ter uma fluência maior nessa criação. Porque se tu tentares fazer tudo num dia, tu não vais fazer, porque tu vais sentir essa pressão de, isto é muita coisa, credo, não consigo. Tem que ser uma coisinha por dia. Um dia é só a ideia ou só o título, outro dia é desenvolver o texto que faz sentido para aquela ideia. Outro dia é pôr aquilo ou em vídeo. Então, por exemplo, se tu tivesse isto organizado, tu já sabias que à quarta-feira era sempre dia de gravar um conteúdo, se fosse gravado. Ou era sempre dia de sentar e meter o texto em cima das imagens, ou dos fundos, ou o que seja. E já sabias que à quinta-feira era sempre o dia de criar a legenda para aquele conteúdo que fizeste na quarta. E na sexta era sempre o dia de agendar. Claro que vai haver semanas em que não vais conseguir fazer, coisas vão acontecer, mas são menos tarefas, ou seja, tu partes uma tarefa muito grande em tarefinhas mais pequenininhas para ires conseguindo fazer. E depois tu vais dizer assim, fogo, mas eu numa semana só vou produzir um conteúdo. Vale mais um conteúdo do que ou não produzires nenhum, ou ficares extremamente exausta energeticamente e quereres desistir por completo. Tipo, ficares 3 dias, 5 dias sem aparecer porque eu estou farta disto, entendes? Então, conteúdo certo, criar e recriar. O meu bloqueio, esse bloqueio é treino, Elisa. Esse bloqueio é treino. Quando sentires esse bloqueio, mas tipo, viste um conteúdo, este conteúdo aqui era interessante até para eu adaptar para o meu caso, mas não sei como o adaptar, manda lá no grupo, pede ajuda. Manda, olha, vi isto e gostava de fazer isto, alguma ideia, mas não sei o que fazer. Eu não vou ter sempre todas as respostas, mas às vezes vou ter alguma resposta ou ajudar a desbloquear alguma coisa. Mas isso é treino. Tipo, hoje eu já não tenho esse bloqueio porque já treinei muito, mas tenho outros. Está tudo certo que eu também tenho os meus, né? Eu fico só a procrastinar o conteúdo. Nossa Senhora, um dia eu vou desaparecer das redes sociais, assim. Porque realmente a produção de conteúdo também me tem tirado o sono. Mas pronto, estas pequenas estratégias ajudam. Mas depois é assim, eu vou-vos dizer, eu tenho trabalhado isto em terapia. Eu acho que a nossa procrastinação da criação de conteúdo, eu não dizendo que é fácil, não é, mas não é tão difícil como a gente faz parecer. Só que se nós partilharmos conteúdo, nós vamos ter resultados. Porque vocês todas que já partilharam algum conteúdo, vocês sabem que resulta. Pode não resultar em venda automaticamente, mas vocês sabem que resulta em alguém a perguntar alguma coisa, em ter alguma curiosidade, em mandar mensagem. E como quando nós partilhamos e fazemos dá resultado, esse resultado também nos dá trabalho. Agora temos que responder, agora temos que arranjar vaga, agora temos que marcar, agora temos que atender, né? E todo esse trabalho que nos dá leva-nos a um resultado, a ter, de certa forma, um certo sucesso com aquilo. E na minha visão, cada vez mais eu acredito que nós temos medo do sucesso. Nós dizemos que queremos o sucesso, mas na verdade, se o sucesso vier, a nossa vida tem que mudar. E como a nossa vida tem que mudar, nós empurramos o sucesso com a barriga. Porquê? Porquê? Por várias situações, né? Que isto já me aconteceu. Mas hoje, por exemplo, eu tenho a certeza que vários de vocês viram, partilhei uma sequência do trabalho do Diego, que é o programador aqui da empresa, né? Ontem o Diego falou, mãe, gostava de arranjar aqui uns trabalhos, etc. Eu adoro o trabalho do Diego, ele é mesmo muito bom. E agora como é que eu vou fazer para lhe ajudar? Ontem à noite pensei, olha, sabe como é? Vou fazer uma sequência. Eu estou há meses para fazer uma sequência para mim. Eu conheço os meus produtos todos por dentro. Eu sei que os meus produtos funcionam. Eu tenho centenas, se calhar milhares de feedbacks positivos de alunas para usar. Pois eu não faço a porcaria da sequência. Porque há uma seca, dá trabalho, eu tenho que pensar no gancho, eu tenho que pensar na estrutura. Depois dele, pensei ontem, escrevi a sequência à noite e hoje de manhã postei. Expliquem-me. É porque aquele resultado, tipo, alguém se for entrar em contato com ele, se for contratar uma página, tipo, isso não é, eu não vou ter sucesso com isso, não vai me influenciar em nada. Eu não vou ter sucesso, eu não vou ter trabalho, eu não vou ter nada. Então eu cheguei e fiz. E depois eu estava a refletir comigo mesma, como é que eu posso ter a lata de ter feito uma sequência para ele em tipo, porque eu já sei fazer, né? Eu já domino, fui para a inteligência artificial, disse exatamente aquilo que eu queria. Disse, olha, o Diego está assim nesta situação, eu quero ajudá-lo, eu sei que eu posso ajudar, ele tem um ótimo trabalho, ele fez isto assim assim, eu quero fazer esta sequência assim assim, estrutura isto, peguei, coloquei aquilo em cima de imagens, pronto, está feito. Fiz aquilo e fui fazendo, porque fiz, tipo, meti dois ou três, fui à minha vida. Depois lembrei-me, ainda não acabei a sequência, voltei. Fiz mais dois ou três, fui à minha vida. A verdade é que eu fiz. E quando é para mim, eu não faço. E porquê é que eu não faço? Porque eu tenho medo do sucesso.
E eu convido-vos a todas vocês a fazer essa reflexão. Quando vocês empurram com a barriga uma coisa que vocês sabem que dá resultado, que é gratuita ainda por cima, que a única coisa que vos tira é energia, sim, a mim também me tira, porque é que vocês estão a adiar essa coisa? Qual é o real motivo para darem a adiar essa coisa? É realmente porque não sabem? Ou é porque vocês já fizeram alguma movimentação, deu certo e vocês têm medo que dê certo outra vez? E que isso, pá, tem que responder. Porque é mais fácil nós dizermos assim, ai, não tenho clientes, ai, ninguém responde, ai, não... Isso é muito mais fácil, não é? Porque tipo, é mais fácil. Agora, fazer e alguém mandar mensagem e agora nós temos que nos desafiar a conseguir responder, a conseguir converter aquela cliente e até sermos confrontadas com erros, tipo, ai, fiz tudo mal, disse tudo errado, olha, perdi aquela cliente. É muito mais difícil do que de reclamar que pronto, não há clientes, as pessoas não respondem, é a guerra. Ah, eu vi essa lá no grupo esta semana, ah, porque não sei o quê, a guerra, as pessoas desfoquem dessa narrativa, desfoquem dessa linha de pensamento. Eu estou aqui, ok? A guerra é aqui, né? Supostamente, a guerra é lá, mas é com os Estados Unidos em primeiro lugar, e depois vai ser os outros países que vão se ali, whatever, vão nos dar, não sei o quê, as bases da NATO e não sei o quê. Está tudo bem. Está tudo em paz lá fora, continua tudo igual, lindo, maravilhoso. Nada está. Vocês têm que se blindar dessas informações. Porque se vocês começarem a colocar na vossa cabeça que por causa da guerra as pessoas estão. Isso vai acontecer de facto, as pessoas vão ficar mais cautelosas, o comportamento de consumo vai alterar. Sim, isso vai acontecer. Não só das nossas clientes, como nós também. Essas coisas vão acontecer. Há pessoas que nessas coisas avançarem vão perder os trabalhos, há negócios que vão ficar diferentes. Ok, mas nós não podemos focar nisso, porque senão nós próprios afundamos o nosso próprio negócio dentro da nossa cabeça. Então, assim, dentro deste cenário, o que é que eu posso fazer? Ok, isso está tudo a acontecer lá fora, tudo certo. O que é que eu posso fazer dentro do meu ambiente, dentro das minhas quatro paredes? Enquanto não mandarem uma bomba aqui em casa, a casa está inteira. Eu ainda posso fazer alguma coisa. Então, blindem-se disso, senão vocês começam a entrar nessa espiral, começam a trazer essa conversa para dentro do gabinete com os clientes e depois aquilo é uma bola de neve. Tipo, não, a mim, quando vem falar de guerra, eu digo logo: enquanto não cair uma bomba aqui em casa, eu não quero ouvir falar sobre isso. Eu não posso fazer nada, não estou lá nos países em que estão a ser bombardeados, eu não mandei a bomba, tenho pessoas a precisar de mim, tenho uma equipa para ajudar a viver, a trabalhar, a ganhar dinheiro, tenho filhas para alimentar. Se mandarem uma bomba e eu morrer, boa, que seja rápido, já foi, acabou. Então, assim, tentar não entrar nessa narrativa, está bem? Okay? Há pessoas que não têm dinheiro com guerra ou sem guerra, há pessoas que não valorizam com guerra ou sem guerra. Então tentem não entrar nisso, eu não vejo televisão já por causa disso. E não vejo nada, mandam-me coisas da guerra porque eu estou aqui, vai-me influenciar os Estados Unidos e vai não sei o quê. Epá, se fosse assim já tinha morrido no Covid com o escândalo que foi feito naquela altura. Não, não entrei nessa narrativa. Pronto, agora vamos então aqui à próxima pergunta, que é da Vivi, e ela perguntou algo que acontece muito nos negócios e nos vossos também de certeza vai acontecer ou que já aconteceu. Tenho tido vários desafios a nível de crescimento, sinto-me estagnada na faturação, contratei recentemente uma esteticista e tenho tido também dificuldade na comunicação com ela. Não consigo estabelecer as coisas para que seja rentável para mim, estou constantemente a pensar do lado dela. E isto acontece muito porque quando um negócio começa a crescer ou a estruturar-se, no fundo, a pessoa, vocês, não é? Deixam de pensar tanto como técnica e passam a pensar mais como empresária. E quando nós começamos a pensar como empresária, de facto, os nossos desafios vão ser diferentes. Então, tipo assim, não vai haver um momento em que os desafios aparecem. Nem que vocês tivessem todo o dinheiro do mundo. Tipo, eu sei que a gente parece sempre que, oh, se eu tivesse mais dinheiro, eu resolvia este problema. Mas não é verdade. Mais dinheiro, vêm outros problemas diferentes e eles vão sempre existir, não é? Mas aqui o que é que acontece? Quando nós começamos a pensar mais com a cabeça de empresária, começam a vir uma série de outros desafios, porque nós temos que desenvolver habilidades que antes não tínhamos que desenvolver. Uma pessoa que só atende, não é, que está ali na parte técnica, está a atender e está a gerir o seu negócio dentro do possível, ela vai ter um determinado tipo de postura, de dificuldade e de coisas que ela vai ter que desenvolver. Uma pessoa que está a tentar contratar ou a levar o seu negócio para um nível diferente, ela vai ter que desenvolver outras habilidades. Então, o que a Vivi está a passar agora aqui neste momento é algo normal, faz parte do processo e que tem que se passar pela curva, que é passar de técnica a líder. Então, vai haver momentos, e isto é difícil fazer esta transição, é quase como a transição de, há momentos em que somos a mãe, não é? Temos que ter um papel de exemplo e de postura e de limites e de regras, pois há um momento em que somos a mulher, normal, que cuida de si, que tem, precisa ter tempo para si, depois temos aquele momento em que somos a filha e que somos a filha sensível também, e também com dores e com desejos e com carências em relação aos pais. E depois temos aquele momento em que somos a esposa, né? Em que temos que ter um determinado papel com o marido, com o companheiro, o que quer que seja.
E às vezes é difícil fazer esta transição entre estes vários papéis, porque num temos que ser mais fortes e mais rígidas e mais sérias com os filhos e mais. No outro temos que ser mais doces, mais. Sei lá, com o marido temos que deixar o marido fazer o papel dele, se calhar, enfim, não é? Temos vários papéis. E dentro do negócio isso também acontece. E é difícil sair da cadeira da técnica, levantar-se e agora eu sou a dona, e agora eu sou a gerente, não é? E agora eu mando. E é isso que ela estava aqui a relatar, que ela disse estou constantemente a pensar do lado dela. Porquê? Porque ela ainda se está a ver como colega dela, mas ela não é colega dela, não é? E quando nós contratamos, seja uma colaboradora que está à comissão, seja uma pessoa que esteja funcionária, empregada, whatever, tipo, isto é só um nome, mas não é que esteja com um salário fixo ou com um contrato, não importa, nós somos líderes daquela pessoa dentro do negócio, nós somos a cabeça do negócio, não é? E nós é que lideramos aquela pessoa. Então aquela pessoa não é nossa colega. E quando a pessoa não consegue, a empresária, não consegue fazer bem esta distinção entre cada um dos papéis, acabam por surgir uma série de problemas. Para além disso, outro problema que acontece, que a Vivi não está aqui porque ela teve um problema de luz, mas que eu até queria perguntar, que eu queria lhe perguntar como é que foi feita esta contratação. Porque muitas vezes esta dificuldade de deixar delineados os limites é porque a contratação não foi bem feita. Não ficou logo claro quando aquela pessoa foi contratada, o que é que ela vinha ali fazer, qual é que era o papel dela, qual é que era o modelo de pagamento de comissão, etc., não foi bem pensado a priori, então já não foi pensado de forma a ser lucrativo para o negócio. Isto acontece muito com quem contrata por comissões, que é, como não têm clareza nenhuma dos custos, da estratégia, etc., fazem aquelas comissões standard, tipo, quanto é que vocês dão a não sei quem? Normalmente aqui no espaço eu dou 20, aqui no eu dou 30%. Mas tipo, isso depende, porque isso depende de quem é que vai trazer os materiais, quem é que vai fazer a captação dos clientes, quem é que vai financiar a agenda, quem é que vai passar a fatura. Se são tantas variantes que se isso não for pensado no momento, antes, aliás, antes da contratação, aquela comissão que vai ser, ou comissão ou salário, que vai ser estipulado para aquela pessoa, não vai ter sido pensado de forma lucrativa. E muitas vezes há profissionais que vão trabalhar à comissão noutros espaços e a comissão que elas levam, apesar de parecer justa para quem faz o trabalho, porque claro, quem faz o trabalho quer sempre a comissão o maior possível, óbvio, mas ela não está dentro do negócio, não é? Então falta aqui clareza dos dois lados. Mas muitas vezes o dinheiro que ela leva chega para ela, ok? Não é tipo, uma coisa absurda, mas chega para ela, mas o que fica no negócio nem chega para pagar para dar lucro ao negócio. E se nós contratamos uma profissional que não nos dá lucro, não faz sentido nenhum. A tendência é piorar. Confirmo mesmo que a Ana disse, ajudou-me muito a pegar nos stories para fazer conteúdo no feed. Sem dúvida. Eu, se não for assim, nem faço conteúdo para o feed, quase. Então, assim, é muito importante estruturar isto com pés e cabeça antes da contratação. Então eu queria perguntar-lhe como é que foi feita a contratação para poder direcionar de forma mais personalizada, mas como ela não está aqui, não sei. Mas eu quase que me arrisco a dizer que esta parte da contratação não foi feita da forma mais assertiva, porque se as regras tivessem sido bem estabelecidas antes, agora ela não ia estar a sentir problemas de estar constantemente a pensar do lado dela. A pensar do lado dela em quê? Tipo, ela chega atrasada? Tipo, eu aqui precisava de entender qual é a questão, porque se já estivesse estipulada a priori, não há nada para pensar do lado dela ou do lado de cá. Estas são as regras, estão a ser cumpridas ou não estão a ser cumpridas. As regras tinham que ser pensadas a priori e a pensar nos dois lados, sempre. Uma parceria, seja contrato ou não, só é boa quando é boa para os dois lados. Então nós precisamos de ver, ok, do meu lado, isto é o que me faz sentido para ser lucrativo. Do teu lado, isto faz sentido para ti, não é? Dentro daquilo que tu precisas para sobreviver, para viver, aquilo que tu queres, aquilo que tu almejas. Faz, ok. Então estas são as regras, a partir daqui é assim que vamos trabalhar. Então isto tem que ser pensado antes. Pronto, eu queria lhe fazer perguntas, mas como ela não está aqui, eu vou falar aqui de três coisas que precisam existir quando se tem uma equipa. Estrutura financeira clara, que é essa questão. Como é que vai ser feito o pagamento? Quais são os benefícios que tu tens? Quais são os benefícios para nós? Vai ser um valor fixo e um valor X a mais por atingir objetivos, para motivar aquela pessoa. Então, de X a X de que tu geres de dinheiro, não é que tu atendas de clientes, vou-te dar um bónus X. Então, por exemplo, se tu chegares aos 1.000 euros de atendimentos, né? Aquilo tem que ser tudo mapeado, e por isso é que eu vos aconselho tanto a ter agenda digital, software digital, etc., para que tudo esteja claro, mapeado, e chegar ali no final do mês e ver logo quanto é que cada pessoa fez. Então, se tu atenderes e fizeres 1.000 euros por mês, vais receber X mais X. Ou, a partir dos 1.500 euros, eu dou-te bónus de Y. Enfim, ter aqui estes planos de carreira, estes planos de pagamento, planos de motivação também,
já pensados a priori para que seja útil, não é? Vantajoso para a outra pessoa, mas também vantajoso para nós, porque estamos a motivá-la a fazer dinheiro, a gerar dinheiro para a empresa, para depois poder recompensá-la por outro lado. Depois, regras de funcionamento, por exemplo, quem é que traz os clientes? Isto tem que ficar definido. Quem é que vai trazer, quem é que vai ficar responsável por trazer os clientes? Sou eu ou é a pessoa? E depois isto vai depender de como é que cada uma de vocês pretende gerir o vosso negócio. Por exemplo, se fosse eu que tivesse uma empresa física, eu iria ficar responsável por captar os clientes. Porquê? Porque eu não iria deixar esse ponto tão importante nas mãos de alguém que depois eu não posso controlar. Porque se eu tenho dificuldade em fazer o marketing, se eu não faço o marketing, por exemplo, e ela simplesmente também diz que tem dificuldade em fazer o marketing, não faz e por isso não tem clientes, ela vai estar a afetar o meu negócio e eu não vou conseguir fazer nada. Mas se essa tarefa não era a minha, depois eu também não vou querer fazê-la, porque ela não me vai estar a pagar para eu o fazer. Agora, quando eu digo, ok, isso fica para mim, não é? Essa tarefa é para mim, eu tenho que me comprometer a angariar clientes e ela tem que fazer as partes dela que vão estar estipuladas para ela. Mas quem é que vai trazer os clientes? Quem é que vai pagar os produtos? Porque isso vai impactar no modelo de pagamento para ela. Quem é que vai definir os preços? Eu, se tivesse um espaço físico, nunca deixaria alguém de fora definir preços. Mas enfim, vai depender. Quem é que gera a agenda? Sou eu que vou gerir a agenda? Porque se for eu que for gerir a agenda, eu vou ter que tirar tempo da minha vida, da minha agenda, não é? Do meu tempo para responder às pessoas interessadas, converter aquelas pessoas, encontrar a vaga na agenda, caso não seja uma agenda online, marcar aquela pessoa, gerir se aquela pessoa desmarcar, ou vou ter que pagar uma recepcionista, sei lá, whatever. Isso vai ficar do meu lado. Isso vai pesar no modelo de pagamento para aquela pessoa e também na forma como eu comunico aquela vaga. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa, nós fizemos isso este mês que passou, fizemos com a Carla, correu super bem a contratação que ela fez. Um, Se eu tenho uma empresa bem estruturada, em que eu faço a questão da captação dos clientes, em que eu coloco todos os materiais, em que eu assumo a questão dos impostos, IVA, tudo, eu assumo, né, essa parte. Faço a fatura aos clientes, etc. Em que eu faço a gestão da agenda e, inclusive, eu pago o sistema de agendamento ou o sistema, o software, né? Em que eu, de 6 em 6 meses ou uma vez por ano, pago uma formação de aprimoramento àquela pessoa, em que eu dou formação em determinada coisa àquela pessoa. Um, Sei lá, a Carla até fez uma coisa que é muito fora da curva, mas enfim, ela quis fazer, porque dentro do planeamento que ela quer fazer fez muito sentido, porque ela quer alguém para assumir a 100% uma parte do negócio, logo essa pessoa realmente tem que estar muito, muito comprometida no negócio, porque ela vai literalmente tipo, deixar tudo, né, nas mãos daquela pessoa. Então ela fez uma coisa que foi dar férias pagas àquela pessoa. Ela vai pagar 15 dias de férias àquela funcionária. Apesar dela estar meio que tipo uma base mais comissão, mas ela está a recibos verdes. Portanto, ela não está como funcionária a salário, mas ela está a fazer as condições como se tivesse, ok? Então ela vai-lhe dar 2 semanas de férias pagas, em que ela tem que tirar essas férias quando é bom para a Carla, para a empresa, ok? Isto aqui são tudo vantagens que esta profissional não vai encontrar noutro espaço. Então isso vai ser vendido àquela profissional como isto sendo uma grande vantagem para ela. Então, quando nós estamos a contratar alguém, e por isso é que quando as coisas não estão a correr bem dentro do processo, é porque o processo de contratação já houve ali problemas no processo, não é? Mas esta pessoa, ela tem, ou seja, a vaga tem que lhe ser vendida como algo muito vantajoso para ela, muito positivo e que, portanto, há, por outro lado, todos os seus deveres. Ela tem que chegar 15 minutos, meia hora antes, sei lá, estou a inventar, e tem que estar fardada na hora X e sentada à frente do cliente. Ela tem que, no final do dia, fazer o checklist do fecho de loja, tudo o que foi. Portanto, a Carla já tem que preencher o checklist do que é que tem que ser verificado no final do dia, e no final do dia a funcionária vai lá e tem que fazer o checklist. Ela tem que, todos os dias, estou a inventar, partilhar um story de um atendimento que fez por dia. Portanto, a Carla, enquanto líder, vai guiar tudo o que quer que ela faça, claro, dando-lhe autonomia para ser ela mesma, mas dentro de certas regras que são estipuladas aqui. Então ela dá com uma mão e, entre aspas, tira com a outra. Mas quando a pessoa vê esta oferta de trabalho, ela vê como algo muito positivo e que ela vai então querer seguir as regras para poder, aliás, seguir as regras para poder usufruir dos benefícios. Quando não é feito com esta clareza toda e sem regras, e sem a pessoa ter clareza do que é que ela tem que fazer, quando é que ela tem que fazer, como é que se faz, ela fica extremamente perdida, a outra também fica perdida, ela começa a fazer coisas à maneira dela, depois gera problemas, não é?
E três, ter o papel da líder bem claro. Tu precisas de perceber que quando tens equipa, o teu papel deixa de ser só de técnica para passar a ser alguém que decide, que estrutura e que protege o negócio. Então, por exemplo, aconteceu aqui com a Kátia o ano passado. Houve uma menina que estava lá há um tempo e depois quis sair. Isso vai sempre acontecer, as coisas acontecem, é a vida que segue, é mesmo assim. Quis sair. E ela ficou extremamente chateada porque ela investiu muito naquela profissional e fez de tudo para que ela se sentisse bem, tivesse vantagens na empresa e pudesse desenvolver a sua carreira ali dentro da empresa. E a menina aprendeu tanto e aprendeu tão bem que quis sair e fazer à maneira dela. Enfim, tudo bem, essas coisas acontecem. E ela ficou extremamente chateada e frustrada e chateada e triste. E disse: Ah, vai-te embora. E eu disse, quando ela me contou, né? Eu disse, Kátia, tu não podes fazer isso. Tipo, ok, eu percebo o teu lado pessoal, emocional e de pessoa, ok? Mas tu, enquanto líder, tens um papel dentro da tua empresa que é de proteger o teu negócio. Então, o que tu devias ter feito, enquanto empresária madura e que está ali para proteger o seu negócio, os seus funcionários, as suas clientes, era dizer, engolir o ego, literalmente, engolir a raiva, dizer, olha, não estava à espera, isto não estava à espera, fui apanhada de surpresa, vou precisar de tempo para digerir esta informação. Fico triste que vás embora, de facto investi imenso e pronto, eu esperava que pudéssemos continuar a desenvolver esta parceria, mas eu preciso te pedir que tu, pelo menos, me fiques até ao final do mês, ou até ao final do ano, isto foi logo ali no Natal, tipo uma altura péssima para ela dizer que se ia embora assim do nada. Um, Porque eu preciso de assegurar pelo menos estes últimos 15 dias para eu então me organizar e procurar outra pessoa. E ela não fez isso. Ela, ok, tudo certo. E eu disse, olha, gata, eu não devias ter feito isso, porque tens de proteger o negócio, etc. Ela depois lá teve tempo de acalmar e de pensar mais sobre tudo, sobre o negócio, não sei o quê, e voltou atrás e voltou a tentar falar com a menina e de facto ela aceitou e correu tudo bem. Ela ficou até aquele tempo e ela teve tempo de estruturar novamente a empresa e trazer. Enfim, isto para dizer que este papel de liderança vai ter que ser desenvolvido. E vai doer e vai ser difícil. E é isso que a Vivi está a passar neste momento. É que é difícil fazer essa transição. Mas aqui nós temos que pesar na balança duas coisas, que é, vai ser difícil fazer essa transição, vai ser difícil aprender a liderar. Ok, qual é a nossa escolha? Temos duas escolhas. Desistir de liderar e continuar como estávamos antes, que não estava a funcionar e por isso é que ela começou a querer contratar, ou seguir no processo de contratação e continuar a tentar e testar até nos conseguirmos desenvolver ao ponto de ser boas líderes. Ninguém vai ser boa líder na primeira pessoa que contrata, não é? Isso era maravilhoso. É como os filhos, a gente tem o primeiro que ele é uma balbúrdia, veio o segundo é um bocadinho melhor, no terceiro já nasce a andar, a falar, a comer sozinho, que aquilo já está assim, em simbiose. Porquê? Porque nós tivemos que aprender a ser mães, a ser melhores mães, enfim, o que seja, não é? Então, assim, é um processo que ela vai ter que passar. Enfim, mas com estas coisas estruturadas é muito mais fácil. Regras desde o início, clareza nos pagamentos e que seja lucrativo para o negócio, não é? Ser bem estratégico, um, e desenvolver este papel de liderança, não é? Não há outra forma. Depois ela disse aqui uma coisa, ai que eu não pus aqui. Hum. Ai não, estas foram as perguntas que eu coloquei aqui. Ok, eu coloquei algumas perguntas que era para lhe fazer a ela, para a fazer pensar, que era, hoje, cada atendimento que ela faz gera lucro para o negócio ou apenas paga o trabalho dela? Isto é extremamente perguntado, porque às vezes há pessoas que nós vamos contratar que não nos compensa contratar para certos serviços, e às vezes vale mais contratarmos só para alguns serviços bem lucrativos, para que nós possamos estar motivadas a fazer o marketing e a captação de clientes só para os serviços lucrativos, do que tentar fazer a venda de tudo e depois serem serviços que não são lucrativos para nós, não nos compensa. Depois, um, quando quem paga os produtos usados, etc. E quantos atendimentos por semana esta esteticista está realmente a fazer. Porquê? Porque muitas vezes o problema de não estar a ser lucrativo não é necessariamente que se aquela pessoa atendesse não era lucrativo, é que aquela pessoa não tem clientes o suficiente. E aí nós voltamos àquela questão que eu tenho falado aqui muito ultimamente, que é em que fase de negócio estamos? Às vezes, a nossa fase de negócio está numa fase e aquela pessoa nova que entrou está noutra fase. Então, eu posso não estar em fase de captação de clientes para mim e estar em fase de captação de clientes para aquela colaboradora. E aí nós temos que virar toda a nossa comunicação, todo o nosso marketing para a captação daquela pessoa. Por exemplo, no caso aqui da Vivi, eu acompanho as redes sociais dela, eu não vi nada sobre esta esteticista, tipo, eu não estou por dentro, porque ela não é minha mentorada, enfim, eu só aquilo que vou vendo e agora o que ela perguntou, não é? Não estou bem por dentro do tema, mas daquilo que eu vi, e eu sou muito atenta, porque eu estou atenta, né, a estas questões dos negócios, etc., eu não vi nada desta esteticista, eu não sei quem é. Então,
eu não sei até que ponto, qual é que é o problema que está a acontecer, o que é que ela está a sentir em relação à esteticista. Talvez ela depois venha na próxima sessão e que também nos ajude a esclarecer e para que possamos também ajudá-la ainda mais aqui nesta questão. Mas eu não vi nada sobre esta esteticista, então não sei qual é que é propriamente o problema, mas não está a haver divulgação. E se ela não tiver clientes ou não tiver a gerar lucro, provavelmente está o problema na divulgação, que pode estar atrelado a questões pessoais, por exemplo, da Vivi. No meu caso, neste momento, estou com muita coisa a acontecer. Lançamento da nova Ego, mudança de casa, obras, tipo, o meu marido decidiu fazer obras já, que eu não queria. É tudo uma confusão, né? Se eu tivesse agora que estar a fazer marketing, captação para, sei lá, ainda hoje estava a falar isso com a Angelina, que acho que este ano não vou abrir vagas de exclusivo porque, tipo, da mentoria, porque não dá, não dá. Se eu tivesse que fazer, não ia conseguir. Então, também é preciso perceber estes movimentos dentro da vida da própria pessoa, não é? Se porventura tu, Vivi, quando fores ver isto, estiveres a passar por uma fase da tua vida em que tu não estás a sentir motivada para partilhar conteúdo, em que, sei lá, o que seja que esteja a acontecer na tua vida, não é? Se calhar tentar que uma das tarefas dessa pessoa seja partilhar algum conteúdo e marcar-te, para que tu possas só repostar e possa gerar alguma curiosidade, alguma procura pelos serviços dela, mesmo que tu não estejas a conseguir produzir conteúdo para atrair clientes para ela, está bem? E depois ela tinha dito aqui uma coisa que eu não estou encontrando, deve ter trazido para aqui. Ah, não, ela disse isto que eu achei muito importante. Que impacto esperas obter ao resolver esta questão? E ela colocou aqui uma coisa que me leva novamente àquilo que estávamos a falar anteriormente, logo lá no início, né? Que eu falei, que eu postei o meu story, porque a Academia Ego vai ter 3 níveis, e não sei o que. Ela disse assim: que impacto esperas obter ao resolver esta questão da profissional que está a trabalhar com ela? Faturar sem estar a trabalhar. Esta foi a frase que ela escreveu. E as coisas que nós dizemos, a forma como nós as dizemos, é muito importante. As palavras têm muito poder. Têm muito poder não só para quem as ouve do outro lado, mas também para quem as diz, não é? E quando ela diz faturar sem estar a trabalhar, o que é que vocês acham desta frase? Às vezes sinto que fica tudo baralhado. Normal. Já passei por isso, concordo completamente. Ainda para mais quando há serviços distintos, fica complicado estar sempre a captar para dois, três profissionais. É muito complicado. É muito complicado mesmo. E por isso é que eu digo, tentem dividir as águas, tipo, terem ações de vendas para cada coisa. Se não conseguem fazer, tipo, uma por cada 15 dias ou uma por mês, tipo, vão testando. Tipo, a cada 15 dias vou fazer mais foco numa coisa. Durante 15 dias inteiros vou estar a falar sobre lifting de pesteiras. Durante 15 dias inteiros vou estar a falar sobre laser. Depois volto outra vez no mês seguinte. Durante 15 dias inteiros vai ser a limpeza de pele. Durante 15 dias inteiros volto ao lifting de pestanas. Percebem? Porque senão vocês próprios se perdem na partilha dos conteúdos e depois não fazem. E é pior. Em vez de vocês dizerem assim, como não consigo fazer de tudo, não vou fazer sobre nada. É pior. Faz sobre alguma coisa, traz aquela pessoa por aquele serviço que tu conseguiste captar e depois dentro do negócio é muito mais fácil, vocês sabem, quando a pessoa está dentro do negócio, estamos ali sentadas na mesa ou estamos no gabinete, pá, falamos de outros serviços, falamos da Joana que é nova, olha, já viu, temos aqui uma nova colaboradora, a Joana, ela faz isto, sabia. Por exemplo, eu fui fazer as unhas este mês que passou, sim, o mês passado, sim, fui fazer as unhas. E ela tinha o espaço de uma determinada forma, da vez passada. E quando eu fui lá agora, claro que eu faço perguntas mais intencionais porque né, estou dentro do business, mas ela tinha mudado aquilo, tinha fechado uma sala e tinha uma porta. E eu, quando cheguei lá, perguntei: fizeram obras? E ela: agora temos aqui uma esteticista, ela faz limpeza de pele, faz massagens. Não sei o quê. Isso é sério? Eu tenho o Instagram dela. Sim, tenho, vou-te dar. Pronto. Automaticamente, dentro do negócio, que eu nem acompanho a rede social dela, acho que eu nem sigo. Eu sigo, mas não acompanho. Ela já me deixou, eu fiz a pergunta, ok, tudo bem, mas se eu não tivesse feito a pergunta, ela podia ter dito: já vi, tivemos aqui a fazer obras, você já tinha visto quando veio cá o mês passado, agora temos uma profissional que faz isto assim, assim, assim. Olha, se quiser, ela é muito boa. Ela podia ter introduzido. É muito mais fácil quando a pessoa está dentro do gabinete. Então, se não conseguem fazer conteúdo ou partilhas de tanta informação, façam de menos. Se agora precisamos de captar, por exemplo, aqui o caso da Vivi, ela já tem algumas clientes dela de unhas, fidelizadas, que mal ou bem já vou trazendo uma ou outra. Ok, agora preciso de captar de forma mais forte para a estética. Vou falar só de estética no próximo mês inteiro. Vou captar para a estética, mas vou trazer para as unhas. E vice-versa. Ok? Mas sinto, se não for eu a publicar, não vendo. Pronto, o que é que acontece quando nós dizemos esta frase assim: faturar sem estar a trabalhar? Quem é que fatura sem estar a trabalhar? Como é que se fatura sem trabalhar? Isto é uma ilusão do marketing.
Quando eu digo, eu espero que vocês tenham um negócio que vos permita estar a receber o sofá e a faturar ao mesmo tempo. Vocês não acham que eu já trabalhei para aquilo acontecer? Ou aconteceu porque acontece por si, eu estou ali e as vendas caem do céu. Não, é muito perigoso esta frase. Nós queremos faturar sem que essa faturação dependa necessariamente do nosso trabalho braçal naquele momento, mas nós ainda vamos ter sempre que trabalhar. Isso não existe, de faturar sem trabalhar, ok? Agora, nós vamos é estar a trabalhar de forma estratégica em coisas que nos geram mais lucratividade ou mais retorno. Por exemplo, o meu tipo de trabalho, e que vocês também podem aplicar para o vosso negócio, não é? Um exemplo, eu tive que parar, né, um tempo da minha vida, e trabalhar arduamente, dia e noite, para ter o conhecimento que tenho, e dois, para, por exemplo, ter a página do GPL pronta. Eu tive que fazer a cópia, fui eu que escrevi o texto todo que vocês veem ali. O Diego só fez a parte da estrutura, né? Tipo, do visual. Ok. Depois, eu tive que fazer os anúncios. Tive e tenho, eu tenho que continuar sempre a fazer anúncios, porque quando nós vendemos através do tráfego, os anúncios chegam a um momento que já não performam. Tipo, as pessoas já viram aquilo muitas vezes que elas já não se interessam, já não clicam, já não nada, e nós temos que trazer novas abordagens. Sabem aquela coisa que eu vos digo de publicar conteúdo sempre sobre a mesma coisa, mas de formas diferentes? É isso que nós temos que fazer ainda mais nos anúncios. Então, eu estou sempre a falar sobre o gerador de preços, sempre a falar sobre a importância de ter preços lucrativos, sobre o facto de negócios que não têm lucratividade é porque têm preços mal precificados na base, claro que depois há outras questões, mas essa é a base. Eu vou sempre falar nisso, mas de formas diferentes, com ângulos diferentes. Então eu preciso me sentar, escrever as copies, os textos dos anúncios, tirar um dia da minha semana para gravar, editar os anúncios, mandar para, sei lá, para quem vai publicar, ou ser eu a fazer o anúncio. É trabalho. Só que esse trabalho que eu faço depois vai-me gerando vendas durante X tempo. Um exemplo. Mas eu trabalhei. Então, aqui, faturar sem trabalhar, isso não vai existir. Agora, o que é que ela quer dizer? E é isto que ela queria dizer que eu percebi. Eu só estou aqui a trazer para vocês a consciência de que cuidado com o que dizem e com o que pensam e com o que desejam, porque há coisas que são irreais. Nós continuamos sempre a trabalhar, mas de formas diferentes e com resultados diferentes. Então, a Kátia está aqui e não me vai deixar mentir. Kátia, hoje tu tens muito mais tempo livre do que há um ano quando começaste a trabalhar comigo, certo? Trabalhas menos. Sentes mesmo que trabalhas menos? Ou trabalhas de forma diferente? Diz aqui nos comentários. Porque quem vir só a parte de ai, agora eu saio às 5 da tarde, pensa tipo, uau, ela sai às 5 da tarde, não trabalha mais, vai para casa, tipo, vai para o cruzeiro. Não! Ok, ela tem mais tempo livre, mas ela trabalha ainda muito, só que ela trabalha de forma mais estratégica, ela trabalha em coisas que lhe trazem um retorno diferente. E é isso que a Vivi estava a dizer: trabalhar, faturar sem estar a trabalhar. Ela queria dizer: eu quero que o meu negócio continue a gerar dinheiro, mesmo eu não estando dentro do espaço, mesmo eu não estando necessariamente a atender. É isso que ela queria dizer. Para isso, ela vai ter que fazer o trabalho difícil e de desenvolvimento de liderar, de criar estratégias para aquela pessoa que lá está nova vender, de fazer o marketing, porque era o que a Cátia estava aqui a dizer, e é verdade que, eu sinto que quando não sou eu a publicar, não vende. Vende, só que não vende tanto. Porquê? Porque tu já tens mais conhecimento, ok? E também porque tu tens mais sangue no olho, não é? Porque o nosso negócio nós vamos sempre ter mais sangue no olho do que as outras pessoas. Nós não podemos esperar, por mais que as pessoas que trabalham connosco sejam muito boas, nós não podemos esperar que elas queiram tanto quanto nós. Porque repara, Kátia, se tu não publicares ou se tu não gerares clientes, seja lá da maneira que for, e não venderes, tu não vais ter como pagar os teus funcionários, não é? E para ti isso é um peso grande. Agora, se a tua funcionária não partilhar, ou se ela partilhar uma coisa mais ou menos, é tipo whatever. Tipo, ela, o salário dela vai estar lá na mesma, tipo, na verdade, os problemas maiores da empresa são sempre para o empresário. E há pessoas que não estão dispostas. E por isso é que há pessoas que são funcionárias e outras que são donas. Tipo assim, não há nada a fazer, é assumir isso, é assumir que nós escolhemos este papel, ok? Dentro deste papel, de que formas eu posso aliviar o processo? Há formas, vamos fazê-las, mas há uma parte do trabalho que não vai nunca desaparecer, não vai aliviar. Há uma parte da responsabilidade que vai ser sempre tua. Work smart, not harder. É isso, e faz todo o sentido. E porque, quer dizer, tu ainda vais work harder, só que tu vais work harder in a smart thing. Estás a perceber? Tu vais trabalhar muito numa coisa inteligente para que aquela coisa inteligente no futuro te dê os frutos.
Que é o que acontece neste caso naquilo que eu estou a fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho a Academia Ego e tenho a Mentoria Exclusive. O que é que me dá mais trabalho? Eu nem digo trabalho braçal, porque o meu trabalho não é braçal, o meu trabalho é mais mental, né? Que também é tão pesado quanto. Mas enfim, o que é que me dá mais trabalho mental? É a mentoria, ok? Porque eu tenho que estar ali, tenho que responder. Claro que quando vocês estão mais paradinhas, é mais paradinho, mas se estiverem ali a perguntar, eu estou ali para vocês, não é? Ok, estou ali, tenho que estar dedicada a vocês, a desenvolver as coisas com vocês, ok? O que é que me dá menos trabalho? É ego. O que é que eu podia fazer neste momento? Inclusive eu estava a falar isso hoje com a Angelina, porque tenho tido pessoas a querer entrar na mentoria. Eu disse à Angelina, pá, a gente vende a mentoria, pá, e pronto. E ela disse, "Ana, não vai vender nada à mentoria." E eu, meu Deus, porquê? Porque de facto ela tem razão. E eu já me estava ali a perder no processo também. Se eu vender mais mentorias, eu vou me enfiar em mais trabalho. Quando na verdade o que é que eu quero? Um negócio que me liberte mais. Então eu vou ter que trabalhar. E porquê que eu queria vender mais mentorias? Vou explicar a lógica por trás. Porque é mais fácil para mim. É mais difícil na entrega, mas é mais fácil para mim vender as mentorias. Tipo, é só vender, eu faço as sessões individuais, eu desenvolvo o plano de ação, eu estou ali, acompanho-vos, não é? E eu consigo vender mais fácil, até mesmo pelo acompanhamento e etc. Há pessoas que preferem, não é? Muito acompanhamento muito próximo. Ok, eu não tenho que me preocupar em gravar agora aulas, eu não tenho que me preocupar com todo o dilema que está a vir na minha cabeça com a criação da nova Ego, né? Porque vai-me dar imenso trabalho, então eu vou trabalhar muito para sair a nova academia. Só que porquê é que faz sentido eu trabalhar muito para sair a nova academia? Porque quando ela estiver pronta, lançada, bem feita, bem estruturada, não é? A nova entrega que nós vamos fazer, eu vou poder vender muitas academias sem que isso me gere mais um peso. Ou seja, eu vou faturar muito de forma muito mais leve. Mas eu agora vou ter que trabalhar muito. E esta fase, muitas vezes, nos vossos negócios, que a maioria não, ou não entende a fase em que está a viver, ou não consegue ver lá na frente. Tipo, por exemplo, pessoas que entram na academia e que percebem que há todo um trabalho de estruturação para fazer porque elas começaram a construir o negócio pelo telhado. E elas ficam tipo, oh meu Deus, tipo, e agora? E tipo, não querem fazer, querem fugir. Porquê? O que é mais fácil? Continuar a atender 9, 10 horas por dia as clientes que sempre atenderam, sempre tudo como foi, tudo igual, com a mesma fatura, igual. Ou parar, sentar e ter que avaliar preços, aprender estratégia, fazer coisas. Epá, tipo assim, é muito mais difícil. Só que o que é mais inteligente? Fazer essa estruturação, por mais que ela demore, por mais que ela seja difícil e chata inicialmente, mas para depois poder dizer assim: olha, eu levei um ano nisto, isto deu-me bué trabalho, foi horrível, eu quis desistir sei lá quantas vezes, não, não. Mas agora eu saio mais cedo, eu tenho tempo com os meus filhos, eu consigo bloquear a agenda, eu faturo muito mais. O caso da Kátia, o caso da Patrícia, o caso da Juliana, o caso de tantas de vocês aqui. Quando entraram há um ano atrás, há mais de um ano, em 2024, foi tipo assim: ah, meu Deus, que horror, o quê? Como assim? Não, não. Ok, começaram a fazer o processo, foram fazer a precificação certinha, perceberam quais eram os serviços que não davam lucro, quais eram os serviços que tinham que trabalhar, fizeram ajustes nos preços, foi difícil, perderam algumas clientes, ganharam outras, tiveram que trabalhar o marketing, foi horrível, foi uma seca, não sei o quê, desenvolveram novos serviços, ok, fizeram todo um processo, levou tempo, doeu, não, não, não. O que é que aconteceu passado um ano e meio? Tempo livre, referências, autoridades, férias, mais lucro, mais visão de empresário, porque aquilo depois foi sedimentando, né? Porque leva tempo até a gente desenvolver certas coisas. Elas foram conseguindo desenvolver. Agora, quando elas têm que tomar certas decisões, já é mais fácil do que foi lá no início, porque no início era tudo muito tipo, uau, como assim? Que até eu sinto isso também aonde? Chega a um momento que elas já não precisam, algumas, né, que foram minhas mentoradas, que elas já não precisam mais de mim. Elas já não fazem mais perguntas. Porque elas já conseguem pensar estrategicamente. Ana, aconteceu isto, tomei esta decisão. Aconteceu aquilo, fiz aquilo. E funcionou assim, funcionou assado. Né? A Cátia, por exemplo, agora prepara-se para começar a dar formação. Ela está a trabalhar que nem uma labrega, Cátia. Diz-me tu. Estou nessa fase bipolar do desistir e do continuar. Só pelo desespero de estruturar tudo. É uma seca. Dá bué de trabalho. Eu estou a empurrar a criação da ego. Vocês não imaginam. Eu estou a empurrar com a barriga todos os dias. Amanhã eu faço. Amanhã eu faço. Amanhã eu faço. Até que vai chegar mais perto do lançamento. Opção. Porque eu vou ter um dia em que ela vai ter que sair e eu não vou ter opção. E eu vou ter que ficar, se calhar, dias e noites a gravar porque ela vai ter que sair. Começar no trabalho, fazer tudo outra vez do zero, eu já fico com dor de barriga, enfim. Mas pronto, vou fazer. Mas a Kátia está aqui a dizer: estou maluca. Porquê? Porque ela decidiu que, portanto, ela teve o 2025 todo a estruturar essa parte mais
difícil, né? Do negócio de sair de alguns serviços, desenvolver como líder e contratar as funcionárias, ter aquele problema com aquela funcionária que saiu, ter que lidar com essa frustração, com essa raiva, ter que voltar a recalcular a rota, depois teve as questões delas pessoais que também entraram ali pelo meio, enfim, tudo isso, né? Ai, Patrícia, tu não me falas do Notion. Espera aí que eu já lá chego. E, ok, tudo mais, estruturou. Chegou ao final de 2025, fez uma retrospectiva do ano, como nós fazemos sempre, o nosso planeamento anual, olhou para trás e disse, uau, uau, como é que eu fiz isto tudo em um ano? Nossa Senhora, fez imensa coisa. Ela disse, ok, 2026 vai ser então o ano em que eu vou focar na parte da formação, vou passar a fazer mais essa parte. Já tinha feito durante 2025 esse processo de redução de serviços que ela não queria atender e passar para as funcionárias e ela ficar só com os serviços mais lucrativos, de modo a que ficasse com mais tempo livre. Não para que ela não trabalhasse, mas para que ela focasse em coisas que lhe vão trazer mais autoridade, legado e faturação. Então agora ela está a ficar louca, porque está a desenvolver todo o que ela não sabe fazer, não é? Inicialmente, ela foi fazer o curso de formador, ela foi certificar, passou a empresa, foi certificar a empresa como, certificada da SIGO, etc., para dar formação certificada, mas agora passa a outro passo, que é estruturar a formação, o que é que vai ter na formação, quais são as coisas importantes, depois de estruturar a formação tenho que criar um manual, porque vou dar um manual às minhas alunas, será que vai ter kit, será que não vai ter kit? Ok, já está tudo estruturado. E agora? Divulgação da nova formação para captação de clientes, porque agora é uma nova captação de clientes, tal como é para cliente final, não é? Ela vai ter que captar alunas. Ok, todo um novo processo. Ela vai passar este ano todo a bater com a cabeça na parede para conseguir estruturar, para conseguir ter as primeiras alunas, para blá 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 blá. Socorro! Estamos juntas, Kátia. Estamos juntas, já sabes, manda mensagem. Enfim, ela está neste processo todo de estruturação. Para quê? Porque ela sabe que daqui por um ano, em 2027, por exemplo, ela vai estar a abrir, um exemplo, uma turma por mês de X alunas para X coisa, X técnica que ela vai ensinar, e naquela uma formação que ela vai abrir por mês, ela vai faturar 2.000, 3.000, 4.000. Um exemplo. Vamos imaginar que a formação que ela vai dar são 500 euros. Um exemplo. E que ela consegue vender para 5 pessoas. Pronto, ela faz 2.500 euros naquela formação, seja um dia, seja 2 dias, seja o que for que ela organizou, não é? Ela vai faturar muito mais em 2 dias com aquilo que ela vai dar de formação do que ela faturaria se calhar em um mês. Por exemplo. É um exemplo absurdo, mas para vocês entenderem. Ou seja, compensa a loucura e o trabalho que ela está a ter agora, difícil, para que lá na frente ela possa viver a coisa XYZ. Se nós começamos a entrar nesta coisa de faturar sem estar a trabalhar, vai nos complicar o sistema, não é? E depois é isto, de ver as coisas lá na frente. Então, assim, Vivi, calma, respira, ok? Tudo isto que estás a passar faz parte. Todas nós passámos isto nos nossos negócios. A Vivi está com o negócio dela há apenas um ano. O negócio em si é um bebê. Tipo assim, a maioria dos negócios não sobrevive aos primeiros 5 anos. Então tu ainda estás no teste de fogo e isso é completamente normal. Ok? Então, o que é que tu tens que focar neste momento? Se não estás a conseguir ter a faturação que tu queres, são duas vertentes, porque tu ainda a tens, não é? És técnica, portanto, tu também ainda geras dinheiro na prática. Marketing. Ah, porque é uma seca, eu não quero aparecer, como a Sofia estava a dizer. Ah, porque é uma pressão. Não, não, não. Qual é a outra solução? Se não for, eu não estou a falar marketing de redes sociais, estou a falar marketing no geral. Marketing boca a boca, não é marketing, o tradicional e o de hoje em dia. Marketing, tens que fazer marketing. Ah, mas porque é muito difícil, é uma seca, não sei o quê. É por isso que há pessoas que não empreendem. Tipo, porque é difícil, mas se essa é a fase que estás no teu negócio, é isso que tens que fazer. Vais fazer parcerias com pessoas, vais fazer lives com pessoas para divulgar o teu trabalho, vais, sei lá, vais dar o pino, vais gritar para a rua com um megafone para divulgar o teu trabalho se for preciso. Porque senão, qual é a outra opção? Largar tudo e ir trabalhar por conta de outrem? Se essa opção for uma opção, também pode ser, né? Mas marketing, seja para ti, seja para as funcionárias, e depois desenvolvimento, em termos de liderança. Da mesma forma que foste à procura de formação e conhecimento para a técnica, tipo para fazer as unhas, por exemplo, vais ficar à procura de formação para liderar, caso sintas que isso é uma loucura no teu negócio e que é preciso para avançar para o próximo nível, não é? Ou recalcular a rota. Ou recalcular a rota. Às vezes, nós também estamos a fazer uma coisa.
Como é que eu vou explicar isto? Que nós estamos a fazer aquilo, mas não era bem aquilo que a gente devia estar a fazer. E também vão haver fases assim, né? Nós vamos estar a fazer uma coisa que não é bem o que queríamos estar a fazer, mas que é necessário, ok, tudo certo. Né? Toda a gente já passou por isso, eu já trabalhei no McDonald's, já trabalhei no Continente e não me ri. E faria outra vez se fosse preciso, né? Mas eu sabia que aquilo era só uma frase transitória que era para uma coisa específica que eu queria fazer no futuro. E neste caso também, não é? Mas tentar também parar às vezes e olhar e dizer assim, fogo, será que aquilo que eu quero mesmo fazer é isto? Ou será que aquilo que eu quero mesmo fazer é aquilo? Para que nós consigamos tipo, também alinhar a rota. Porque às vezes a nossa rota pode ser outra. No meu caso, por exemplo, se calhar eu tivesse insistido em fazer aquilo que estava a fazer antes, se calhar não estava realizada e feliz como estou hoje. Eu precisei de tomar uma decisão que foi extremamente difícil. Né? Eu deixei uma carreira de 10 anos que eu amava aquilo que eu fazia. Eu realmente amava o que eu fazia. Eu não fazia, eu nunca fiz estética só por fazer. Eu sempre fiz estética porque eu queria fazer, eu amava fazer. Ainda hoje eu tenho saudades de atender, de tanto que eu gosto, ok? Mas eu precisei tomar uma decisão importante porque eu percebi que para o meu propósito pessoal, aquela minha atividade como eu estava a fazer não combinava. E se tu estiveres a passar por isso e que tu ainda vais ter que fazer uma coisa que não é tanta coisa que tu queres, por exemplo, num período transicional, mas que te esteja a levar cada vez mais para o caminho que tu queres e que estejas então a construir e ter essa visão lá na frente. Ó, isto é para chegar ali, ok? Vou precisar dessa tua experiência da DGERT. Não foi da DGERT, Patrícia, foi da SIGO. A DGERT não certifica formações, ok? A DGERT certifica o espaço. Esta questão das certificações para mim é um completo escândalo. Eu fiz uma live uma vez sobre isto com uma pessoa que entendia muito lá no Grupo Estética Portugal, lá pá, sei lá, há 5 anos, e onde nós falámos só sobre a questão da certificação. Porque as pessoas, as profissionais, são enganadas por esta questão da certificação. As profissionais que compram as formações. E as profissionais que dão as formações também são enganadas por isto. Enganadas, I mean, valorizam uma coisa que não tem necessariamente o valor que se lhe é dado. Porque a DGERT não certifica nada. A DGERT certifica que tens um espaço, uma casa de banho, com espaço X, blá, 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 para dar aquela formação, percebes? Então, mas é assim, cabe-nos a nós, quando temos este conhecimento, tal como eu fiz essa live há 5 anos, né? Agora, enfim, não me faz sentido, porque não faz sentido para o meu conteúdo, mas cabe-nos a nós, quando temos esse conhecimento, trazermos a consciência para os profissionais. Tipo, qual é a importância? Claro, formação base e formação técnica é preciso ter uma determinada certificação porque há fiscalizações e tem que se comprovar que se tem o certificado da técnica, obviamente, não é? Há coisas e coisas. E foi por isso, esse foi um dos motivos pelos quais eu não entrei na formação técnica. Okay? Eu tenho como ensinar muita coisa de técnica. Foram 10 anos a atender. Mas eu não entrei pela parte da técnica porque eu sei dessa questão da certificação, que as pessoas se preocupam com a certificação. E eu abomino isso, porque para mim, eu não preciso que uma entidade me diga que eu sei aquilo que eu estou a fazer e que eu sou capaz de ensinar. E como eu abomino isso, eu afastei-me dessa área. Mas, para vocês que forem ensinar técnica, claro, precisam da parte do SIG, provavelmente, não é? Mas mesmo que não precisem, mesmo que não queiram ter, tragam isso à consciência de que não é um certificado que vai certificar nada. Se ela já tem a base, e para se precaverem enquanto de forma legal em relação a isso, é não trabalhem com quem, se não puderem certificar com o certificado da SIGO, como a Kátia, não trabalhem com profissionais que estão a começar do zero. A profissional já tem, a profissional já tem que ter alguma formação base, ok? Ok? Mas em caso de problemas pedem logo. Sim, mas em caso de problemas de algo que é base, tipo o básico, percebes? A pessoa já tem que ter o básico. Tipo, por exemplo, quando eu vendia o limpeza de pele premium, eu deixava claro, o limpeza de pele premium não é para quem não sabe nada de rosto, para quem não tem formação de rosto. Tu tens que ter formação de rosto e depois eu vou-te trazer a minha visão sobre o tratamento de limpeza de pele ou sobre o serviço de limpeza de pele, a minha visão sobre o atendimento à volta desse serviço, ok? Por exemplo, eu no futuro, talvez daqui a 1 ou 2 anos, eu quero fazer alguns workshops presenciais de técnica. Eu só vou aceitar pessoas que já têm a base. Eu vou trazer o extra que faz a diferença, na verdade, depois. Porque uma pessoa que faz, por exemplo, um curso de massagem básico, ela não consegue vender. Ela não vai ser uma massagista 100% só porque fez um curso de massagem. Ela vai precisar de aprimorar as técnicas, ela vai precisar de ter a visão de outros profissionais com muito mais experiência do que ela. Ela vai precisar de ter a visão da divulgação do seu trabalho, seja ele divulgação própria dela, divulgar o trabalho dela, seja divulgação para ela arranjar um trabalho bom, para ser bem paga num espaço, não é? E eu posso trazer essas coisas, e vocês também.
A Patrícia, por exemplo, que vende a formação do laser, ela vende a formação assim. Tu já fazes laser, já usas as máquinas alugadas, mas não consegues os resultados que tu gostarias, não consegues fidelizar os clientes. O problema é este e eu tenho uma solução e eu consigo te ajudar. Vem beber do meu conhecimento de X anos a trabalhar com laser, percebes? Então nós encontramos formas de driblar essa questão dos certificados. Mas pronto, isto para dizer que a JET certifica espaço, não certifica formação. E a questão que tu falaste do novo sistema. Olha, vocês. É o que eu vos digo, nós empurramos com a barriga. Nós empurramos com a barriga. Esse sistema está pronto, está ótimo, dá para vender. Eu já posso colocar isso, já posso não, eu já poderia colocar isso a vender no tráfego, através do tráfego pago, e não quero, e olhem, e está pausado porque eu estou a ficar doida de outra coisa. Então, assim, faz parte do processo e nós temos que aprender a respeitar os nossos processos e fazer o mínimo viável. Tipo, claro, precisamos de dinheiro para comer, não é? No dia a dia, precisamos fazer o mínimo que der e tentar ir avançando um pouquinho a cada mês, a cada semana, mesmo que seja pouquinho, mas sempre com esta visão de longo prazo, de dizer assim: epá, eu estou a trabalhar em função desta coisa maior, desta coisa que pode levar um ano, 2 anos, três, cinco, se for preciso, mas eu estou a trabalhar para esta coisa, para que nós não nos sobrecarreguemos no processo, mas também não estagnemos, né? Também não quer estagnar, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não é parada, nem a avançar como se fosse assim a loucura, não é? Mas pronto, em relação ao sistema, eu dei uma pausa, porque para lançar o sistema eu preciso de gravar todo o sistema. Eu preciso de explicar todo o sistema, porque assim as pessoas não vão saber usar. Porque aquilo está na nossa lógica. Entendes? Tipo, ok, aqui é para fazer não sei o quê, aqui é para incluir não sei o quê, aqui tu vais ter a informação X. E se eu não gravar tudo, explicar como utilizar, eu não consigo comercializar. E depois, para além de gravar tudo, isto para vocês, eu poderia gravar a base e enviar para vocês. Mas se eu quiser vender, eu ainda tenho que fazer todo o texto da página, fazer a página, gravar os anúncios. Ei, meu Deus do céu. Isto no meio de uma reestruturação da academia, no meio de uma mudança de casa e com todo o negócio a funcionar, porque eu continuo a ter os encontros com vocês, eu continuo a ter a exclusiva, eu continuo a ter o gerador de preços com pessoas sempre a entrar e a dar erros e problemas e não sei o quê. Tenham paciência. Tenham paciência comigo que a gente chega lá. Ok? Pronto, dito isto, para resumir aqui a questão das colegas, que a Sofia perguntou então sobre a questão das redes sociais, simplifiquem ao máximo a vossa vida, não se cobrem demais, é difícil para todas nós, até para quem já domina. Tentem voltar aos poucos ao marketing tradicional, não é que vocês vão abolir o marketing digital, não é isso, mas dores de crescimento, literalmente. Mas vocês combinarem as estratégias, não depositarem todos os vossos ovos na rede social para vocês ficarem com tanta pressão em cima, porque essa pressão, como a Sofia disse muito bem, só vos bloqueia, não vale a pena. Vale então mais fazer um pouquinho menos, postar menos, priorizar o feed, porque fica lá e vai continuando a aparecer para as pessoas. De vez em quando, se não têm o que postar no Stories, não vos apetece, estão doentes, estão o que seja, vão buscar conteúdos do feed, partilhem no Stories novamente, repartilhem e reutilizem os vossos conteúdos anteriores, sobretudo aqueles que deram bom, que correram bem, voltem a repartilhá-los novamente. Um, Documentem do dia a dia, não necessariamente façam vídeos específicos para partilhar ou conteúdos específicos, vão só documentando o que vai acontecendo. Um, e pronto, em relação às redes sociais, e tentem pensar nesta questão do marketing, dos anúncios pagos, irem estando atentas quando veem um anúncio, o que é que vos chamou a atenção naquele anúncio, o que é que vocês podiam adaptar para fazer um anúncio para vocês. Um, e pronto, acho que sobre o conteúdo é isso. E sobre a questão aqui da Vivi, da faturação, que ela sente que estagnou, e, e da contratação, é muito mais uma questão de desenvolvimento pessoal que precisa de ser feito, que leva mesmo tempo, não há nada a fazer, do que qualquer outra coisa. Ela só está com um ano de negócio, é normal estas oscilações, ainda por cima, tendo em conta o cenário, ok? Porque eu disse para vocês não ligarem ao cenário do mundo global, para vocês não enfiarem a vossa cabeça nessa questão das guerras e guerra aqui, guerra ali, aconteceu não sei o que, whatever. Porém, essas coisas ainda afetam o mercado. Eu não estou a dizer que elas não afetam. Nós é que não nos podemos deixar afetar. Mas elas ainda afetam o mercado. Então, assim, ainda por cima, há estas oscilações do mercado que são normais e que vão sempre existir.
está a ver, não é? Durante este teu ano de início, né? De início de atendimento, é normal que isso aconteça. Mas é não desistires, é continuares a tentar contratar outras pessoas, é continuares a desenvolver as tuas habilidades enquanto líder, é continuares até mesmo a desenvolver outras habilidades dentro do teu trabalho, não é? Por exemplo, esta questão, eu vou falar da formação porque eu sei que a Vivi tem esse interesse, mas isso não significa que todas vocês precisem de passar por aí, a gente não tem que viver os sonhos dos outros, não é? Mas eu sei que ela tem vontade de usar a formação e por algum motivo ela está bloqueada nessa questão da formação. E muitas vezes esse bloqueio é emocional, é de crenças, é de medos do sucesso. Ela tem medo de lançar e dar certo, por exemplo. Então, assim, se calhar o que tu tens de trabalhar não é necessariamente em tentar contratar outra pessoa, é quais são esses medos que estão-te a bloquear, porque é que isso está-te a bloquear, não é? Como ultrapassar esses medos? A maioria das pessoas que fica aquém naquilo, na vida, no que poderia fazer, é medo. É medo. Ou do sucesso, ou do julgamento, ou do que vou dizer, e o que nós temos de trabalhar para crescer nesse caso é o quê? É esse medo. Eu estou a trabalhar o medo do crescimento, que eu ainda estou a tentar entender porque é que eu tenho medo. Sim, já cresci, já desenvolvi muita coisa, mas eu continuo ainda com medo e continuo a empurrar muita coisa com a barriga por não querer crescer inconscientemente, ok? Dito isto, espero que o encontro tenha sido útil para vocês. Obrigada por vocês que estiveram aqui. Já estamos aqui há 1 hora e 40. Vemo-nos no próximo mês e lá no grupo também vocês vão ali falando. E acho que é isso. Mais alguém tem alguma dúvida? Ou estão bem para ir descansar que já está tarde? Eu quero partilhar uma coisa com vocês antes de se irem embora. Só para vocês darem a vossa opinião lá no grupo. Houve alguém ali na mentoria, aliás, foi a Sofia, que sugeriu de nós termos um encontro mensal, por exemplo, quer dizer, ela mandou para o ar e foi-se embora e correu. De termos tipo um encontro mensal em que alguma de vocês, ou eu, enfim, não sei ainda como fazer, viria falar um pouco sobre técnica, sobre alguma técnica específica, tipo ajudarem-se umas às outras com a questão da técnica. Por exemplo, a Patrícia é especialista em laser. Ela vinha e fazia um encontro num dos meses e ela falava sobre o laser. Vinha outro mês, falava outra sobre outra técnica, pedicure, sei lá, para que vocês, dentro da comunidade, se possam ajudar. Patrícia estava a dizer que houve uma mentorada que trouxe a ideia de termos uma vez por mês um encontro em que alguma de vocês vinha falar sobre a técnica, sobre uma técnica, para que vocês se possam ajudar entre vocês, entre nós, não é? Na parte técnica também. Eu não vou vender isso para fora, portanto, isso vai ser só para vocês da comunidade, vender no sentido, eu não vou falar para fora que aqui se trata de técnica, porque a academia não é sobre técnica, ok? Mas, como nós temos aqui uma comunidade, que já são algumas, e que muitas de vocês têm conhecimentos que podem ajudar as outras, nós fazemos dessa forma. Atenção, isto não seria para eu entregar, porque eu não vou colocar mais uma aula por mês porque não vou ficar doida. Mas vocês entrariam e essa pessoa responsável entraria. Claro, nós estruturaríamos toda a ideia, a Angelina, etc., para estar tudo organizado e vocês saberem qual era o dia, qual era o tema, etc. Tudo organizadinho. Talvez um formulário com perguntas, não sei. Mas depois essa pessoa responsável daquele dia entraria, vocês entrariam com ela e aproveitavam ali daquele momento de hot seat com aquela colega, percebem? É tipo a ideia. Pronto. E pensem na ideia, se tiverem mais ideias deste género, tragam lá para o grupo, porque nós podemos organizar isso para vocês, para que vocês se ajudam ainda mais lá dentro. Boa ideia e alinho. Siga, eu alinho. Ok, perfeito. Boa, boa, boa. Manchas é comigo, combinado. Então pronto, vamos pensar sobre isso para tentar organizar algo que seja útil para todas e depois trazemos para vocês lá dentro da comunidade. Mais uma vez, obrigada a todas vocês por terem estado aqui, fazerem parte. Boa noite, bom descanso e até o próximo mês. Um beijinho.